الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, Salam Aleikum Podcast já está no ar, trazendo mais um conteúdo de muita qualidade para você, querida audiência, certo? É nóis. Hoje a gente vai trazer um convidado que vai tratar de questões que a gente já abordou aqui, que são questões relacionadas à Palestina e ao genocídio que tem acontecido nesses territórios desde outubro do ano passado, 2023. Muito bom. Certo? Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou deixar um salve aqui especial para toda a galera de Guiné-Bissau que está assistindo a gente, que está engajando nas redes, que está espalhando nos grupos. Muito obrigado, Deus abençoe. Quem deseja apoiar esse podcast pode fazê-lo das mais diversas formas. Uma delas, como eu acabei de dizer, a exemplo dos nossos irmãos de Guiné-Bissau, é se engajando nas nossas redes sociais, certo? Compartilhando os nossos conteúdos com amigos e familiares e especialmente se inscrevendo em nosso canal, assinando as notificações de modo que você receba em primeira mão todas as nossas novidades e lançamentos, certo? Outra forma de você apoiar esse projeto também é através do quê? Do Pix, certo? O Pix vai aparecer algumas vezes aqui, afixado na sua tela. Dessa forma você ajuda a gente a se estruturar, a se desenvolver cada vez mais, certo? Como um projeto que visa desestigmatizar alguns conceitos pré-concebidos acerca da religião islâmica, mas não apenas trazer conteúdos aí de qualidade para toda a sociedade, para toda a audiência, assuntos de interesse geral, certo, Alid? Quer dar algum salve aí? Isso aí, salam aleikum a todos aí, que Deus abençoe nosso programa e vamos que vamos, mais um episódio aí de muito conhecimento, espero que a galera esteja gostando aí do nosso conteúdo, dá pra ver que as redes sociais aí tá legal, né, a galera tá engajando, curtindo. então agradeço, é isso mesmo, vamos compartilhar mais conteúdos assim aí e fugir dessa grande mídia tradicional, né, dar espaço pra vozes que não falam o padrão aí. Perfeitamente. Ele é descendente de palestinos e gay, ativista pela libertação da Palestina, atua nas redes sociais falando sobre a Palestina, cobrindo o genocídio em Gaza e explicando sobre diversidade no Oriente Médio. Jornalista graduado na UFSM, comunicador da Federação Árabe Palestina do Brasil, morou na Palestina na pandemia da Covid e presenciou a ocupação israelense e o maquinário de opressão contra os palestinos. Kais Hussein, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aí por me convidarem. Olá pessoal, tudo bom? Para quem está assistindo, estou muito feliz de estar aqui. A gente vai falar sobre o genocídio em Gaza em curso, falar um pouco sobre essa questão da diversidade e falar sobre a minha vivência na Palestina, né? Que eu acho que é importante a gente trazer isso à tona para as pessoas entenderem o que a ocupação israelense faz com os palestinos diariamente. Então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Exatamente, nós que agradecemos. Nós que tivemos a oportunidade de entrevistar o presidente da Federação Palestina, Walid Rabah, quem saúdo. Inclusive, quem não assistiu já corre lá depois Verdade. desse aqui pra assistir. Boa, Episódio Walid. sensacional. Vale Vai muito lá a na pena. playlist e dá uma conferida, porque de fato esse episódio assim, ele traz muito conhecimento histórico. O Walid é realmente uma pessoa muito embasada ali na questão e ele elogiou muito seu trabalho dentro da comunicação da FEPAL. Ah, que bom, fico feliz de ouvir isso aí. O Eu Walid, acho que a ele- gente, inclusive, poderia começar por aí, de você falar um pouco como é que funciona o seu trabalho e a gente falar Perfeito. um pouco da FEPAL e da representatividade, sobretudo da importância que ela tem atuando aqui no território brasileiro, né, pela causa palestina. A FEPAL, eu comecei a trabalhar com eles no início do genocídio a Gaza, né? Eu acabei me formando em jornalismo recentemente, em agosto de 2023, e aí eu entrei em contato com o Walid Rabah, e aí o Walid Rabah me encaminhou para o coordenador da área de comunicação, que é o Marcos Feres, é um grande companheiro, cara, gente fina, e que me convidou para trabalhar com eles ali, para ajudar na cobertura, para ajudar dentro da comunicação nas redes sociais. Então foi uma experiência que está sendo uma experiência, na realidade, muito gratificante, tanto para minha profissão como jornalista, mas também para entender como que funciona comunicar sobre a Palestina no Brasil. E é uma realidade totalmente diferente da que eu esperava. Eu esperava talvez entrar numa rede de televisão, entrar nas áreas que eu tinha preferência, que era realmente nesse mundo aí de âncora, repórter,
e acabei entrando aí nas mídias, né? De como fazer um jornalismo midiático, como criar uma nota de imprensa, como ser crítico às coisas e sair atrás do corre para fazer para trazer uma boa informação para as pessoas, né? Porque muito pouco se fala do lado palestino, do lado das consequências que os palestinos estão sofrendo, do que está acontecendo em campo pelos agentes midiáticos brasileiros. Infelizmente, a gente viu, e eu falo muito infelizmente como comunicador, da vergonhosa trama e até mesmo dessa narrativa criada pelos meios de comunicação de se atrelar à agenda política israelense, que é muito notório, principalmente em grandes meios de veículos de comunicação aqui no Brasil. E a gente vê esse espaço ficando cada vez mais pequeno, nessa grande censura a palestinos, a intelectuais que falam sobre a Palestina aqui no Brasil. E isso deixou a gente, assim, muito, muito revoltado, porque quando você tem um veículo de informação, quando você é jornalista, você, em um veículo que é grande, de grande porte, que pega em todo o território nacional, você precisa ser imparcial. Você não pode tomar um lado, você não pode criar uma agenda totalmente valorizando ou tentando justificar e legitimar, por exemplo, o genocídio que está acontecendo em Gaza. Até este momento, eu não vi nenhum veículo de comunicação brasileira trazendo duras críticas à ocupação israelense e os terríveis atos que estão acontecendo em Gaza. A gente vê isso mais por parte de palestinos, de solidários, a gente vê de páginas que vêm e convidam e abrem as portas para esses palestinos intelectuais falarem o que realmente está acontecendo em Gaza e que é de extrema importância, dar voz e espaço. A gente precisa olhar o outro lado, a gente precisa entender o que são aspectos de solidariedade, entender que a gente é humano também, a gente precisa ter essa voz. E, por exemplo, aqui nesse podcast é um espaço onde a voz palestina está sendo trazida muito, então vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Agora é muito triste também isso que você falou da gente ver a grande mídia que, para falar de Palestina, chama um especialista. E esse especialista é um ex-militar israelense, né? É o André Lage, né? Já falamos dele aqui. Inclusive, fica mais um convite aí para ele sentar aqui na nossa frente e tentar justificar o injustificável, né? Mas é muito triste a gente ver como se comportou a grande mídia nesse caso. Mas, na verdade, era o esperado, né? Totalmente. Os grandes veículos de comunicação, eles são nada mais e nada menos do que grandes comércios e empresas. E essas grandes empresas possuem seus anunciantes, essas grandes empresas possuem seus vínculos políticos e essas grandes empresas possuem seus patrões, que têm também vínculos ligados à política nacional e às vezes flertam muito com a extrema-direita. Então, era notório de que redes como a Globo, por exemplo, trouxessem o ex-soldado da ocupação israelense, que é o André Lage, que hoje é o presidente da Stand With Us aqui no Brasil. Um grande lobby que interfere na política nacional, que tenta trazer esses tentáculos dentro do cenário brasileiro para conseguir trazer destaque à ocupação israelense e cada vez mais apagar a identidade palestina. É isso que eles sempre fazem, é isso que eles sempre vão fazer. Então, a nossa luta como comunicadores pela Palestina, hoje, eu vejo, é a luta da comunicação, é a luta da propaganda, é a luta contra essa propaganda que é trazida de fora e trazida para manipular a mente de muitas pessoas, né? E esse é o trabalho da FEPAL dentro da área da comunicação, mas a FEPAL, ela também nasceu nos anos 70, ela é uma entidade que representa a população palestina aqui no Brasil, e a gente está representando hoje mais de 200 mil palestinos, sejam eles refugiados, apatriados ou descendentes palestinos. Então a FEPAL, ela tem uma representação de grande importância em aspectos culturais, sociais, costumes e em todos os adereços que remetem à vida palestina. E como comunicador da FEPAL, uma coisa que mais me orgulha hoje é de saber que a comunicação, ela é feita por jovens palestinos, não por adultos ou idosos ou pessoas mais velhas. Não, ela é feita por jovens. E é uma coisa que a gente tem que relembrar muitas vezes, porque se a gente for perceber, lá na faixa de Gaza, nesse genocídio, os principais filmmakers, os principais ativistas, os jornalistas que ainda restam na faixa de Gaza, são todos jovens de 20, 21, 22, até 30 anos de idade. Então, é muito bom, por mais que a situação seja a mais triste possível,
de grande tamanho e orgulho de ver a juventude sempre tomando esse espaço e trazendo essa luta, que é a luta que a gente carrega, que é a luta contra uma comunicação de propaganda de guerra, uma luta que desumaniza a gente, que desumaniza o nosso povo e os nossos ancestrais. Então a juventude palestina está bem ativa aí e é algo que há de se parabenizar aqui no Brasil. Legal. Espero que isso Perfeitamente. continue nas próximas gerações também. Também espero. É um trabalho muito bonito e, na verdade, infelizmente continua porque não parou, né? Já há mais de 70 anos aí a questão da ocupação israelense, né? O massacre. Exatamente. Então é muito importante que esses jovens realmente levantem as vozes aí, principalmente com as mídias sociais agora, né? E o trabalho da FEPAL é excelente, mano. Fundamental, Tem que eu diria. parabenizar e realmente apoiar a comunidade aqui, nossa, em São Paulo tem que apoiar firmemente esse tipo de conteúdo. Aliás, podem contar conosco, né? Aqui do Com Salam certeza. Aleikum, assim como as outras entidades que são pró-Palestina, que estão atuando fortemente na questão. O espaço fica aberto aqui justamente para essas pessoas poderem trazer pautas importantes para a luta, né? Eu queria colocar uma pergunta aqui. Qual que é a situação atualizada de Gaza hoje? Bom, a gente está falando hoje de 340 dias de genocídio contínuo, sem parar. Bombardeios que acontecem 24 horas por dia, ataques terrestres que acontecem em várias localidades na faixa de Gaza, e tudo isso um plano estratégico maluco do Netanyahu e da sua gestão e de todo o maquinário da ocupação israelense. São 340 dias que a população palestina vem presenciando seu extermínio na faixa de Gaza, um extermínio que hoje está alavancando lá para a Cisjordânia. E desde o 7 de outubro, a gente tem números aqui, né, registrados até o momento, de 41.020 palestinos assassinados. E é número registrado, são números que foram registrados e catalogados, mas a gente não pode esquecer que existem mais de 10 mil palestinos desaparecidos. E por isso que os números, hoje, eles chegam a mais de 50 mil palestinos assassinados registrados ali na faixa de Gaza nesse período de 340 dias. E quando a gente vai falar de genocídio, a gente lembra das crianças, porque as crianças palestinas foram os principais alvos do extermínio israelense contra os palestinos, né? A gente tem um total hoje de 16.700 crianças palestinas mortas registradas, mas a gente também tem mais de 4.200 crianças palestinas desaparecidas ou mortas sob escombros, o que totaliza mais de 20.900, 21 mil crianças palestinas assassinadas pela ocupação israelense nesses mais de 10 meses, 11 meses já, chegando quase aí nos 11 meses de genocídio. Na verdade já chegou, 7 de 9 completou 11 meses. E bom, além dos números, a gente fala dos feridos, né? São mais de 100 mil feridos na faixa de Gaza e os deslocados forçadamente desde o extremo norte até o extremo sul já somam 2 milhões de palestinos expulsos forçadamente. Então a realidade que a gente está vendo aqui na faixa de Gaza com esse genocídio é de uma segunda Nakba, né? A Nakba lá em 1948, que expulsou mais de 800 mil palestinos, 80% da população nativa da Palestina expulsa pelas milícias sionistas, e isso aconteceu lá em 1948, em um processo que a gente chama de Nakba, que traduzido do árabe é catástrofe. E a gente está vendo isso de novo. Só que hoje a gente está vendo o primeiro genocídio palestino televisionado, e o primeiro genocídio televisionado da história da humanidade. Todo mundo tem acesso, todo mundo consegue assistir, todo mundo consegue ver o que está acontecendo na faixa de Gaza. E isso graças às redes sociais, principalmente. Porque se a gente for se amparar somente nos veículos midiáticos, às vezes a gente não conseguiria nem ver a realidade assustadora que a ocupação israelense impôs sobre essa população palestina lá na faixa de Gaza, em torno de vingança ou de alguma coisa, ou de algum objetivo colonial que ainda precisava ser feito sob a cabeça desses nativos. E, infelizmente, essa é a realidade atroz que está acontecendo na faixa de Gaza. E a gente está falando também da infraestrutura aqui na faixa de Gaza, que a infraestrutura da faixa de Gaza ela sumiu por completo com os bombardeios israelenses. Já são mais de 70 mil toneladas jogadas em cima da faixa de Gaza pela ocupação israelense, com financiamento dos Estados Unidos, que a gente nunca pode esquecer quem financia drasticamente, quem poderia parar totalmente esse genocídio de acontecer, que é os Estados Unidos, financiando aí com bilhões de dólares mensalmente a ocupação israelense, né, com toda a deliberação que o Biden fez em apoio
a esta ocupação. Então, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de infraestrutura vital na faixa de Gaza. Eu estou falando de hospitais, eu estou falando de clínicas de saúde super importantes, eu estou falando de escolas, estou falando de universidades, eu estou falando de abrigos para essas pessoas que foram deslocadas forçadamente. E também estou incluindo aqui campos de refugiados, que também foram continuamente bombardeados. Além desses, as zonas ditas como seguras, que foram totalmente lugares de acontecimentos de massacres, grandes massacres contra a população palestina, que já havia sido despejada da sua região, das suas casas, suas residências, para viver em tendas. Então a gente está vendo hoje uma situação de insalubridade que Israel planejou, basicamente, para a população palestina na faixa de Gaza. Falando em insalubridade, a gente tem 90% da água da faixa de Gaza totalmente contaminada. E o sistema de saneamento, então, nem se fala, está completamente destruído. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de laboratórios também que testam a qualidade da água em Gaza, porque a água na faixa de Gaza ela já era totalmente não consumível por conta dos contínuos bombardeios israelenses nesses últimos anos na faixa de Gaza. Mas hoje não tem nem como testar a qualidade da água, não tem nem como dessalinizar a água do próprio mar, por exemplo. Então isso foi totalmente destruído. Eu fiz anteontem, um vídeo falando sobre como que os palestinos estão sobrevivendo bebendo água salgada do mar. Eles estão bebendo a água salgada do mar. Uhum. E isso não é de meses atrás, isso aí desde dezembro de 2023. Eles estão tentando sobreviver a isso. E, infelizmente, por conta dessa falta de saneamento, por conta da falta de água, por conta da falta de eletricidade, por conta do bloqueio que o Netanyahu e a sua gestão impôs sobre a faixa de Gaza, a gente está vendo aí doenças voltando, ressurgindo na faixa de Gaza. A gente viu o surgimento da poliomielite, né? Tá tendo uma campanha de vacinação por organizações da saúde, mas a poliomielite voltou à faixa de Gaza. A poliomielite tem como alvo crianças e bebês. A poliomielite pode até matar essas crianças. A gente tem também outras doenças, como a hepatite A, que ressurgiu em mais de 40 mil casos, né? Foi relatado pela própria agência da ONU para refugiados palestinos, que é a UNRWA. Eles relataram que 40 mil palestinos têm casos de hepatite A em Gaza desde o início do genocídio. A gente tem também doenças de pele. A gente vê as fotos das crianças, as fotos das pessoas com aquelas erupções na pele, né? São mais de 65 mil casos de erupções cutâneas por conta dos bombardeios, por conta dos ataques terrestres, por conta da insalubridade de como eles estão vivendo sem ter uma saúde, uma qualidade de vida adequada. E isso é a realidade do genocídio. Isso é a realidade da brutalidade que a ocupação israelense impôs sobre os palestinos. A gente está vendo o ressurgimento de doenças, o aumento dessas doenças. Também a gente está falando de doenças respiratórias também, catapora, diarreia, um monte de coisa que está acontecendo nesse exato momento com essa população. Então essa população não está sendo somente morta por conta de bombardeios e ataques terrestres. Israel conseguiu criar uma punição coletiva tão eficaz que esta população morre de fome, morre por doenças, morre por frio ou extremo calor, porque vivem em tendas, não vivem mais em suas casas. Enfim, virou o próprio caos instaurado. Sem falar também dos jovens que não podem nem acessar escolas, né? Que é o caso que a gente vê que é o epistemicídio, que é o além do genocídio, que é quando a entidade que está ocupando, a entidade que tem o poder bélico está atacando uma região e ela começa a apagar os serviços educacionais ou a historicidade dessa população. Então, quando a gente vê as imagens de soldados da ocupação israelense postando nos seus Instagrams, queimando livros... Não é randômico, né? Não é aleatório. Não é aleatório. Quando a gente vê o bombardeio de todas as universidades na faixa de Gaza, centros de pesquisas importantíssimos, lembrando que os palestinos são, principalmente na faixa de Gaza, são os primeiros na região da Palestina em questão de estudo. Eles são os mais intelectuais, são os que mais participam no sistema educacional ali na Palestina. E todas as universidades foram destruídas. Escolas, quantas crianças estão sem aula, né? E, quiçá, que aula em meio a um genocídio? Essa é a realidade assustadora na faixa de Gaza. Essa é a realidade que a gente vê em relatórios, tanto da ONU, como da OMS, como da UNRWA. Relatórios que saem, e em momentos onde a gente deveria ter algo acontecendo, algo impedindo, e isso que me revolta, sabe? Da gente saber que tá tudo acontecendo da pior maneira possível e ninguém impede
nem Israel e nem os Estados Unidos, de continuar de acabar ou terminar esse genocídio. Isso que me deixa atucanado às vezes, sabe? Mas Além de matar o povo nativo de lá, eles acabaram com toda a estrutura da Palestina, né? Infraestrutura, estrutura, para garantir que não haja gerações futuras vivendo ali, né? Claro. Realmente querem acabar com aquilo, limpar aquela área lá para construir Existem algo diversos deles, né? planos. A ocupação, ela tem diversos planos para a faixa de Gaza. E hoje a gente vê saindo aí a situação do que o Netanyahu quer para que um cessar-fogo ocorra, né? Que são os corredores que chamam de Filadélfia e Netzarim, por exemplo. O Netzarim é um corredor que ele divide a faixa de Gaza entre o extremo norte e o extremo sul. Ele fica bem no meio da faixa de Gaza. E Netanyahu quer colocar checkpoints e controlar aquela área por dentro. Ou seja, retornar à ocupação interna. Porque a ocupação externa já acontecia na faixa de Gaza. Agora eles querem ter o domínio interno e controlar aquilo ali. E também tem o corredor de Filadélfia, que é um ponto de interesse para Netanyahu, para toda a gestão israelense, porque é um corredor de fronteira. É fronteira entre Egito e fronteira entre a faixa de Gaza. E uma das alegações de Netanyahu é de que o contrabando de armas para o Hamas acontece neste corredor e eles não querem sair. O Netanyahu quer colocar todos os militares e tropas, jipes ali. Mesmo que tenham discordâncias dentro da gestão israelense, porque houveram discordâncias de que não havia necessidade, Netanyahu não quer sair da faixa de Gaza até que os seus desejos sejam realizados. Ou seja, a gente está diante de um psicopata, dentro como primeiro-ministro da ocupação israelense, que vai fazer de tudo, até mesmo fazer com que a população palestina evapore do mapa para ele conquistar o que ele quer, né? Então, é essa a realidade que a gente está tendo. Nas palavras do Kylie J, que numa outra ocasião teve sentado com a gente aqui, é um verme que tem que morrer, Com né? certeza. Porque a gente É um entende, psicopata. diante dessa situação, por exemplo, países como, sei lá, Brasil, países que estão longe ali da região, né? Pô, vai interferir, não vai, né? Eu acho que em um mundo ideal todos os países do mundo deveriam interferir naquilo, só que o que mais desperta curiosidade e tristeza são os países árabes em torno daquela região que também estão coniventes com aquilo que está acontecendo, não estão fazendo nada para ajudar. Como que você enxerga isso? Eu diferencio árabes das suas entidades políticas, né? Eu acho que sempre é um bom ponto para começar. Sim. Estamos falando de governo, né? Governos. Falando de governos, porque se for falar de população árabe, todos eles Não, a têm gente coração teve na Palestina. manifestações de solidariedade dos egípcios atravessando o deserto para levar água pra galera, Claro. por exemplo. Isso é o povo. O povo na Jordânia, por exemplo, tentando invadir as Sim. fronteiras. Sim. Agora, os governos, de fato, inclusive historicamente, né, Walid? Não é uma coisa que Tão nem nova, começou em 48, nem começou agora. Essa deserção da causa, assim, ela é antiga, infelizmente, né? Ela é bem antiga. Eu tenho dificuldade de compreender isso ainda. São vários acordos que foram feitos ao longo do tempo, né? Mas como a gente estava conversando até sobre a Arábia Saudita, por exemplo, a Arábia Saudita ela tem diversos acordos com Israel. E principalmente acordos econômicos. Lembrando que a Arábia Saudita é um grande poço de petróleo, né? Sim. A gente tem uma bem específica que se chama Acordos Abraâmicos. Quem que fez esses acordos? O Trump. A Arábia Saudita ficou um pouco meio, não vou assinar agora, mas talvez eu assine depois. Só que eles já estão flertando ali em pegar em totalidade, assinar e fazer essa coalização entre israelenses e o Golfo, né? A gente tem o Bahrein já com a assinatura, a gente tem Emirados Árabes Unidos também. E, infelizmente, a realidade é, os governos são corruptos, são governos que eu enxergo como governos que só enxergam a si mesmos e as suas famílias reais, porque a gente está falando de governos no Oriente Médio que não são democracias, são governos que têm impérios, têm príncipes ainda, parece um sistema feudal chulo e atrasado. E só que é aquilo, né? A maior crítica que eu tenho da Arábia Saudita é a grande censura que fazem com sheiks, com a própria civilização, deles não poderem se pronunciar ou dar solidariedade ao povo palestino. Caso isso aconteça, eles são presos ou perseguidos pelo próprio governo da Arábia Saudita. Né? Além desse fato, a gente tem as mesquitas que todo muçulmano faz o Hajj, que são controladas por serviços de seguranças
ligados a Israel. E são coisas, assim, incrédulas Isso de é pensar. perturbador. É perturbador. Então, existe uma coalização muito forte entre o Golfo, que é essa região da Península Arábica principalmente, do Golfo e algumas partes do Levante, com Israel, e elas estão em andamento por interesses políticos, econômicos, sociais e etc. Ou seja, os governos do Oriente Médio, eles largam os seus próprios povos, largam a mão deles para se banhar num mar de dólares, basicamente, né? E é isso que eu enxergo, assim, desses países do Oriente Médio, que é, infelizmente, esses governos são uma pouca vergonha para não somente a população palestina, mas para todos os povos do Levante, do Golfo, do Norte da África, independente. São governos corruptos, governos traidores das suas próprias nações, e o que eu acredito mesmo, de coração, é que o povo não deveria se revoltar por conta do genocídio em Gaza. Esses povos ali ao redor tinham que se revoltar com seus próprios governos e criar uma revolta em cima deles. Exigir justiça mesmo, por eles mesmos, porque até eles sofrem no silêncio, sofrem com perseguições, sofrem com alguma coisa. E eu fico incrédulo, tipo, você não poder falar sobre isso, cara, não. Tá na hora de explodir essa bolha. Eu acho que tinha que ter aí quase uma Primavera Árabe 2 ali, naquela região. Até porque a primeira, eu fico sempre com a impressão de que mais Muito piorou certo, do que É melhorou. A gente falou disso com a professora Samira, né? dos Inclusive, eu acho que é resultados trouxe. um movimento orquestrado, não o início, né? A gente sabe que aquele jovem que atirou fogo no próprio corpo lá foi uma Estopim. angústia real mesmo, Sim. uma coisa bizarra, mas o que se seguiu ali, tipo, é a oportunidade, né? Exatamente. Das forças ocidentais olharam e falaram, pô, que bacana, né? Vamos ajudar esse... Né? E, enfim, desestabilizou muito diversas regiões, né? É só a gente ver como ficou a Líbia, né? O Egito, A Síria. Própria Síria. Então você vê que ali realmente conseguiram se aproveitar daquela situação, né? Claro. Interesses externos conseguiram se aproveitar para colocar gente deles ali nas cadeiras de chefia do governo. Tem umas coisas que a gente quer mostrar pra você, que a gente vai passar na tela, mas a gente também tem perguntas. Tá. Aí eu vou ver se o Walid tá afim de... Tem uma pergunta que ele trouxe aqui, muito inteligentemente, inclusive. Eu quero saber se você quer fazer a pergunta, se eu posso ler. Manda. Está em andamento o novo plano de anexação da Cisjordânia a Israel, sendo a maior anexação de território na região desde Oslo, com mulheres de famílias palestinas sendo assassinadas, despejadas de suas casas para dar lugar a colonos israelenses. Na Cisjordânia, conforme o acordo de Oslo, é uma área determinada pela Autoridade Nacional Palestina e não pelo Hamas. Qual seria a justificativa que Israel usa para colocar esse plano em prática? É só para complementar antes de você responder, Caio. Por favor. Porque quando começou essa questão de Gaza, né, da Palestina em geral, desde outubro do ano passado, Israel tinha aquela justificativa que não, a gente está indo atrás do Hamas, certo? Só que agora está expandindo também para a Cisjordânia, de novo, né? Tá. Então está expandindo para a Cisjordânia. Cisjordânia é administrada pela Autoridade Palestina. O Hamas não governa aquela região. Então qual que é a desculpa deles agora? Se a desculpa na faixa de Gaza era ir atrás do Hamas, qual é a desculpa deles chegarem em Jenin, Tulkarem e outras regiões como Hebron nesse exato Exatamente. momento? O chefe do Hamas foi assassinado. Quando Hitler foi assassinado, acabou a Segunda Guerra Mundial. Entende? Ou seja, Salva as falta devidas o Netanyahu pra proporções. acabar o genocídio, é Não, isso? salva as devidas proporções, que eu quero dizer o seguinte. É que nem o Walid falou. Se eles querem acabar com o Hamas, tecnicamente falando, eles mataram o chefe do Hamas. Não é mais um argumento. Já deixou de ser um argumento há muito tempo. Acho que é um pouco não isso a somente o pergunta, não é? chefe do Hamas, né? Muitas lideranças do Hamas foram assassinadas e até mesmo de outras proxies que eles são contra, como Hezbollah, até mesmo do Irã. O que acontece é o seguinte, a desculpa de ir atrás das facções palestinas é porque até mesmo Israel sabe que são movimentos de resistência. A narrativa de que grupos árabes de milícias árabes são totalmente terroristas e macabras e juntar toda a mescla, juntar Talibã com Hamas, juntar todo mundo e botar numa bola, ela é comumente usada como uma pejorativa racista, para não diferenciar, para tratar os árabes como todos iguais, como se todo árabe
fosse aquele cara bárbaro, revoltado, aquele maluco que você não pode falar com ele, porque senão ele vai te largar uma bomba dentro da sala. Uhum. É essa pejorativa que Israel usa. E é uma pejorativa que aqui no Ocidente se dá muito bem, principalmente países europeus, e infelizmente aqui no Brasil tem dado muito bem, né? Esse grande preconceito, essa grande xenofobia com países árabes e de pessoas que infelizmente não estudaram sobre, não foram atrás, né? Viram qualquer coisa ali na televisão porque a moça falou aquilo ali e tá certo, não é bem assim que funciona. O que acontece nas regiões de Jenin, Tulkarem e Hebron, a gente está falando de regiões ali que são fronteiriças, né? Aquela região que tem aquele delineado do mapa que a ONU fez da partilha. Primeiro, são campos de refugiados palestinos que vivem na Palestina. Até a Palestina tem campos de refugiados de palestinos que foram expulsos da Nakba. Segundo, os maiores polos da resistência da Cisjordânia se encontram nessas regiões. Obviamente, pode ser que tenha uma estratégia de tentar, de alguma forma, enfraquecer a resistência palestina. Porque a resistência palestina ela existe para um objetivo somente, que é impedir que a ocupação israelense avance nos territórios que restam da Palestina. Os acordos de Oslo são acordos que não funcionam muito bem, porque quando a gente vai falar que a autoridade palestina ela é a autoridade que rege a Cisjordânia, na verdade não é bem assim. A autoridade palestina ela é, entre aspas, a autoridade dos palestinos na Cisjordânia, mas não é bem assim. Israel que rege a autoridade palestina e domina a autoridade palestina. E a autoridade palestina está ali para facilitar que a ocupação israelense avance nos territórios palestinos. Quando eu estava na Palestina, eu presidenciei isso pessoalmente, que as polícias da autoridade palestina não defendiam o povo palestino, mas sim defendiam a ocupação israelense e meio que usavam violência para impedir qualquer protesto de palestinos em Ramallah. Essa foi uma realidade que me quebrou de Quase vez. um capo, assim. Quase um capo, basicamente. Então, a autoridade palestina, ela tem algumas coisas que ela consegue mandar ali, mas também não tem ao mesmo tempo. E quando a gente vai olhar o mapa da Cisjordânia hoje, a Cisjordânia, ela tá praticamente desaparecendo. Porque a gente tem uma quantidade enorme de assentamentos ilegais dentro da Cisjordânia ocupada, como também em Jerusalém Oriental. E a gente tem ainda as separações, né, das áreas A, B e C, e as áreas B e C em domínio total da ocupação israelense. E as áreas B e C não são somente de território, também são questões fronteiriças. Quem controla as fronteiras da Cisjordânia, que deveria estar no controle da autoridade palestina, é Israel, de forma ilegal. Então, acontece o seguinte, os palestinos hoje, eles tentam de qualquer maneira resistir a essa ocupação violenta. E não existe braço político na Cisjordânia que seja a representativa dos palestinos. Existem as resistências. E a resistência, ela não precisa ser a resistência armada. Existe a resistência não violenta também. Então, existem vários núcleos de resistência na Palestina feitas pela população civil. A população civil sai às ruas todos os dias, greves gerais todos os dias. Todos os dias a gente recebe uma informação nova de uma greve, de uma manifestação. E esse pessoal leva chumbo da ocupação israelense todo dia que está controlando a Cisjordânia. Essa é a realidade. A gente não tem nem direito de liberdade de expressão, nem direito de falar, de denunciar. Quando estava acontecendo as mortes em Gaza, os palestinos não tinham nem direito de protestar. E, então, hoje, pior ainda. O medo é que a gente vem vendo aí desde o início do ano, por exemplo, o Bezalel Smotrich, que é o ministro das finanças israelenses, anunciando dezenas de hectares de terra palestina roubadas dos palestinos, colocando como se fosse de Israel. E isso tudo para um preparo, porque existe na ideologia sionista e existe nessa manipulação do que é Israel, de que eles precisam pegar como um todo o território da Palestina. Hoje, os israelenses não chamam o território da Palestina de Cisjordânia, muito pelo contrário, eles chamam de outro nome. West Bank? Não. West No nome Bank deles. é o que mesmo? É um nome que eles chamam de Samária, alguma coisa assim. Joel Samária, alguma coisa assim. E Acho que eu vi esse. eles estão mudaram o apagando nome. até isso, tá? A gente em árabe chama de Dafa.
a Cisjordânia. A gente chama de Dofa. E a gente chama a ocupação de Dehel, que seria dentro da ocupação. E a gente tem Jerusalém, que também está totalmente ocupada por Israel. A gente viu os casos em 2021, um momento que era a pandemia, que eu estava lá, das expulsões em Sheikh Jarrah de palestinos esses que são descendentes de palestinos refugiados de 1948, nesse vilarejo. E esses protestos e essas expulsões de palestinos foram orquestradas por outro ministro israelense, que é o outro braço do Netanyahu, que é o Ben-Gvir. Uhum. O Ben-Gvir, ele literalmente comanda as massas de colonos. Ben-Gvir, tanto que está na segurança israelense e permitiu que armas bélicas fossem usadas por colonos israelenses. Colonos esses que realmente são terroristas, porque eles promovem pogroms na Cisjordânia. Os caras vão lá nos vilarejos palestinos, destroem os veículos, objetos de palestinos, casas, incendeiam, atiram nos palestinos e principalmente colocam como alvo fazendeiros palestinos para tomar terras e fazendas palestinas que restam. O trabalho dos colonos faz parte do trabalho que o exército da ocupação e o governo israelense fazem, de ocupar totalmente o território da Palestina. E nada mais fácil do que você colocar os colonos ali para fazer esse trabalho de maneira mais rápida. E isso vem acontecendo com muita frequência, né? Na região de Nablus, a gente vê isso totalmente. Assim, quando a gente foi para a Palestina, o meu pai levou a gente para Nablus. E a gente estava indo de carro. E na estrada, a gente passa por vários colonatos ilegais judaicos. E na rua, esses colonos ficam ali atirando pedra nos carros de palestinos. E aí a gente estava indo, e quando vê, tinha um mutirão de colonos assim, pegando pedra e jogando nos carros da gente. Cara, aquilo ali E quando você olha assim, você acha que alguém vai impedir? Quem vai impedir é o exército deles, né? Vai lá, vai parar a situação. Que nada, eles estavam parados no meio da rotatória, com o jipe ali assistindo e Fazendo rindo. a segurança deles, A né? segurança dos Os colonos. colonos. A segurança e a vida dos palestinos não importa para esta ocupação, né? E pode vir o sionista mais liberal que seja, o cara que fala que é paz entre os dois povos, que não sei o quê, é tudo balela, é utopia, tá? Porque isso não existe dentro do campo, não existe, tá? Esse discurso de que existe coexistência, que pode existir coexistência, não existe. E ainda mais uma visão sionista do que seria uma Palestina liberada. Uhum. Não existe. Agora, onde que isso acaba, vamos dizer assim? Porque esse plano de expansão, de colonização de Israel, né? Você falou da Palestina, que já praticamente sobrou pouquíssimo território palestino, né? E o que tem é controlado por Israel também. Só que você vê, por exemplo, o sul do Líbano, né? Que já faz tempo também está sofrendo vários bombardeios, muitas pessoas morreram também, e existe um plano de anexação daquele território também. Então, até onde isso vai? Eu não sei se vocês viram recentemente, acho que faz umas 3 semanas atrás, que o Netanyahu fez uma apresentação para os soldados israelenses do plano estratégico de anexação da Palestina. E ele novamente mostra a tal da Grande Israel, Uhum. que é esse o plano e objetivo real da ocupação israelense, de anexar toda a costa do Levante, incluindo Jordânia, a Síria, as colinas de Golã, né? O Líbano, aquela parte ali em cima, né, do extremo sul do Líbano, e a gente tem também uma parte da Arábia Saudita ali. Então, o plano de Israel sempre foi e sempre vai ser um plano colonial até eles chegarem nesse objetivo final. A gente está vendo a Palestina sendo ocupada agora, né? Será que o fim será na Palestina? Provavelmente não. Provavelmente não. Se depender da ocupação israelense, provavelmente não. Então a gente pode ver uma expansão muito grande. E a gente vê isso reverberando toda vez. Não é a primeira vez que Netanyahu apresenta esse mapa, né? Ele apresentou já esse mapa na própria ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E as pessoas olham aquilo e acham muito normal. Eu fico incrédulo como que as pessoas olham uma ocupação, a mesma ocupação que aconteceu com povos nativos há milênios atrás, anos atrás, e olham aquilo e acham que é comum, que é como se fosse uma guerra, né? Como que a manipulação das falas e das palavras, como elas são usadas com tamanha força. Inclusive, esse é um marcador importante, né? De não dizer guerra, né? Exatamente. Um genocídio, não é uma É. guerra. Uma guerra pressupõe que E é você um tenha um genocídio mínimo que de não é só em correlação Gaza. de forças. Exato. E é um genocídio que não acontece só em Gaza. O genocídio ele se iniciou no início da declaração do Estado de Israel como Estado. Esse foi o genocídio iniciado. Foi a primeira Nakba.
ela nunca parou. Nunca teve um fim da Nakba. Não, se a gente analisar mais profundamente, até antes mesmo da formação do Estado de Israel, já tinha milícia matando aldeia. Claro, já Acho que tinha aquele gente caso tocando de terror. Deir e Esses eram os assim, né? planos Deveria que- ser. No livro da limpeza Foi antes. étnica da Palestina, do Ilan Pappé, que é um historiador israelense, ele vai falar sobre esses planos que o movimento sionista tinha, né? A gente tem vários planos até chegar no plano Dalit, que é esse plano específico de expulsão em massa dos palestinos, lá em 1948. Só que isso significa que a Nakba teve um fim? Não, porque a gente vai ter processos de expulsão na Palestina em massa, de novo, em 67, que a gente chama de Naksa, ou esquecimento. A Naksa, ela deu mais de 300 mil palestinos expulsos. Foi a mais. Certo. Então, você imagina, são mais de 1 milhão de palestinos durante a história, ali no início da colonização sionista da Palestina, sendo expulsos em massa. E ainda esses palestinos se mantêm ali resilientes dentro daquilo. O que incomoda Israel hoje, o que incomoda esta ocupação, é a quantidade de palestinos nativos que ainda resistem dentro do seu território. Os palestinos não vão embora, Uhum. tá? Por isso que eu tenho muita esperança na Palestina e numa Palestina livre do rio ao mar, né? E vale lembrar, esse termo, ele é tão problemático que tem gente que usa ele para banalizar, que é o termo que eu falo sempre, que é a Palestina livre do rio ao mar. A Palestina livre do rio ao mar, ela não é um termo de genocídio de populações ou povos. Claro. É de entender que a Palestina foi ocupada do rio ao mar por uma entidade que jogou os próprios palestinos no mar para serem expulsos. Palestinos que tiveram que usar o mar, fugir pelo mar para ir para a costa libanesa. Então, eu só gostaria de lembrar isso. Os palestinos não querem o genocídio de nenhum outro povo. Eles querem viver em liberdade, numa Palestina livre do rio ao mar, então onde a ocupação ocupa hoje e coloniza eles, e genocida eles, e comete os crimes de apartheid contra eles. E é isso que eles querem. Eu acho que é o direito de todo povo nativo de exigir o que querem, ainda mais quando vivem e existem, estão resilientes e estão lutando pelo que querem. E é por isso que é importante a gente ver essa luta dessa indigenidade, essa luta forte que esses povos têm, né? E isso não acontece só na Palestina. Em todo o redor tem indígena lutando contra o apagamento dos seus povos, né? Que a limpeza étnica não aconteceu somente na Palestina. Ela Sim. acontece hoje mais presencialmente, mais notoriamente, que a gente está vendo todo dia. Mas é muito importante a gente focar também em outros povos indígenas que estão sendo apagados, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê todo o dia na notícia algo saindo sobre a demarcação das terras indígenas, sobre essa ocupação ilegal do agro desses territórios. E é importante a gente lutar e se importar por esses povos, sabe? E é algo que tem conexão. Povos indígenas têm conexão em todo mundo por várias histórias, opressões, por realidades. Por isso que eu acho que a gente se apoia muito nisso, né? Sim. Mas é basicamente isso. Eu iria até mais além para dizer o seguinte: os judeus são nossos irmãos. Não é isso, Olinde? Com certeza. Eu os amo por Allah subhanahu wa ta'ala. Você é um povo do livro. Eu nutro profundo asco pelo sionismo. Desde que eu tive contato com essa ideologia nefasta, satânica, eu nunca olhei com bons olhos por um segundo que fosse. Eu sou como o sol. Nem o sol do Oriente Médio os quer lá, né? Porque de toda aquela região, especificamente o estado de ocupação ilegal que Israel representa, apresenta as maiores taxas de câncer de pele, porque nem o sol do Oriente Médio quer essas pessoas lá. Essa aqui é a verdade, né? Inclusive teve escândalos relacionados a banco de pele, que a gente pode explorar ou nesse episódio ou em outros. Esse é um dado. Nem o sol do Oriente Médio quer essas pessoas lá. Isso não é eu que estou criando. Você pode pesquisar, fica à vontade, usa os meios que você tem e acessa essa informação para ver se eu estou falando bobagem. É porque os sionistas também, eles utilizam dessa estratégia de se vitimizar, e qualquer um que fala contra essa política genocida deles é considerado como Por antissemita. isso eu fiz a marcação aqui para ficar bem delimitado. Aqui já se Exatamente. sentaram judeus a quem nós respeitamos, pessoas por quem nós nutrimos carinho e muito respeito. Uhum. Vieram, inclusive, muito gentilmente, compartilharam aqui do seu trabalho, das suas experiências, vivências, perspectivas de mundo.
e nós os respeitamos muito. Nós temos muita estima por eles. Mas esse tipo de acusação, ele é ruim para os próprios judeus, porque um antissemitismo real, ele vai passar batido se todo mundo é antissemita, certo? Existe uma banalização muito grande sobre o antissemitismo, mas sempre é bom trazer pessoas que pesquisam sobre isso, porque eu já ouvi muito. E um erro de definição também, né? Um Porque erro de quando que um definição. árabe Deixou de ser discriminado vai poder reivindicar esse lugar de falar assim, pô, tô sofrendo antissemitismo aqui. Não seria antissemitismo a discriminação contra um árabe? E é um questionamento que até eu tenho às vezes. Ué, eu sou semita também. Se você tá me linchando Não, mas aqueles aqui- israelenses não são semitas, eles são ucranianos, são da Letônia, são da Iugoslávia. Eles não são hebreus. Não são hebreus? Então, É um esvaziamento, né? Existem muitos questionamentos sobre isso. Uma das coisas que me incomoda é não ter teste de DNA para a gente saber quem realmente é ligado aos hebreus ou não. Não, Porque mas a maioria já teve esses testes. tem em Israel. proibição, mas eu já vi uma pesquisa falando que a maioria deles não tem ligação nenhuma, né? São os novos judeus, são pessoas que não têm ligação nenhuma com o povo hebreu. Os hebreus foi tudo Né? pra África, meu. Ficou lá de boa. A maioria dos que têm ligação com povos hebreus são dessas áreas, são os chamados dos judeus do Oriente Médio, do Norte da África, as pessoas que viveram naquela região, basicamente, né? Mas é uma coisa a se falar, né? A banalização do antissemitismo, ela é um problema para todos. Ela é um Tem uma coisa mais grave ainda, que é a tentativa de transformar isso em um artigo... A tentativa arma de criminalizar política, isso. É uma arma política. De trazer isso para o campo do racismo, quer dizer, uma ideologia nacionalista nefasta, de ultradireita, racista, não posso ser contra ela, senão eu estou discriminando. É igual não poder discriminar um nazista. Não pode discriminar um nazista, isso é preconceito contra nazista. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que a forma como eles querem definir o que é antissemitismo para entrar no vínculo de criminalização de racismo é muito diferente, porque eles usam uma definição da IHRA. E a definição da IHRA dá exclusividade somente para uma comunidade ser considerada semita. Né? Aí eles pegam toda aquela historicidade do Holocausto, etc, etc, etc. Mas o que está acontecendo na faixa de Gaza não seria quase um holocausto? Isso é o extermínio da população palestina. Certeza. A gente vê o linchamento de palestinos e, recentemente, uma das maiores páginas israelenses, um dos maiores podcasts israelenses em inglês, que um dos podcasters tem vínculo com o Netanyahu, porque ele foi o social media dele, basicamente, ali na campanha política de Netanyahu, eles falaram abertamente sobre como eles gozam do extermínio do povo palestino. Falaram abertamente como que os israelenses, se tivessem um botão para apagar a faixa de Gaza, todos apertariam. Então, assim, o ódio é exclusivo somente dos árabes? Os árabes são tão temorosos assim? Ou os sionistas, ou os judeus que compactuam com o sionismo também, né? Porque se o sionismo se considera uma parte do judaísmo, vamos ter que elencar aqui também. Vocês, com o ódio que vocês têm com os palestinos, vocês também não são antissemitas? Com povos semitas? Fica o questionamento. Para mim, antissemitismo sempre foi a definição de povos semitas, povos sem, povos que são do Oriente Médio, árabes e judeus, ok. E se for criminalizado, se for colocado como uma criminalidade de racismo, tem que servir para os dois. E eu identifico dessa maneira. Kais, a gente vai colocar um vídeo aqui, a gente gostaria que você comentasse ele e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas questões que ele traz. Fala, amor, te amo muito. Essa aí é pra você, hein? Essa aí nenhum cara vai te fazer, hein? Explodindo casa pra você. Vai lá, moleque. Ó, essa é pra você, meu amor. Nós ganhamos. Israelense de origem brasileira explode Gaza em homenagem à namorada. Acho que a minha cara já diz tudo, né? Que nojo. Dá nojo. É a psicopatia em um vídeo. E esse vídeo não é o único, né? A gente vê milhares de militares da ocupação israelense fazendo o mesmo tipo de vídeo ou imagem, roubando joias de mulheres árabes palestinas para dar de presente para suas amadas. Então, Vestindo roupa íntima, né? De palestinos ali, tirando foto. Mas é Tem notório, um por exemplo, vilipêndio, né? é notório, por exemplo, nos Junto a- comentários, o que me surpreende que as pessoas
elas também estão revoltadas, né? Elas estão revoltadas com a situação da Ali, Palestina. inclusive rolou uma pergunta ali que é interessante. Cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê os poderes? Então, Cadê... É sobre... É nessa seara que eu quero entrar, entendeu? É o seguinte, a gente tem vários brasileiros servindo a ocupação militar israelense, Certo. né? E a gente sabe muito bem, a gente tem até um que está aí num partido político, né? Fazendo Exatamente. campanha que foi militar plena na campanha. ocupação israelense aqui no estado de São Paulo. Uma coisa tão negligente, uma pessoa que goza desse privilégio de exterminar crianças, exterminar mulheres, de abusar de homens e meninos palestinos sexualmente dentro de detenções e de tortura, como a de Sde-Teiman, que provavelmente a gente vai comentar sobre isso. Mas isso aqui é um nível de psicopatia atroz. É nojento de ver. Me embrulha o estômago. E não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de vídeo. De te falar que, tô mandando um vídeo pro meu amor. Tanto em hebraico, como em inglês, como em espanhol tem. E agora a gente tá vendo aí o vídeo de um brasileiro. Um brasileiro que tá servindo. E aí a gente tem a imagem aí do vereador também, né? Que é o vereador Candidato. pelo PL, né? O partido vergonhoso, o candidato mais vergonhoso Candidato. ainda, na minha opinião. O cara se exibe por aí porque serviu as forças de ocupação israelense. E ele disse numa rádio, se eu não me engano, de que ele já... Alguma coisa sobre ele ter já bombardeado Gaza ou lutado em Gaza e agora eu quero lutar pela São Paulo, alguma coisa assim. Gente, Prepara Cara pra morrer, desses. então. Paulistas aí se prepara pra morrer. o que ele vai fazer? Ele vai jogar 70 mil toneladas em São Paulo e vai Vai ser começar do isso. zero? E vai falar que o Hamas estava aí nos becos de São Paulo? Vai ser isso? É isso que eu quero saber. Por que um cara desses vai lá e se exibe para todo mundo que é deserto de ocupação israelense? Se caso tivesse uma criminalização real e justa, né, de impedir que essas pessoas participassem dentro de partidos, que fossem impedidos de adentrar certos serviços públicos... Eu acho gravíssimo, cara. Não, esses caras tinham Qual- que entrar no Brasil e ser presos. Exato. É isso aí. E aconteceu verdade. situações... Assim, não sei se- ele precisava, pelo menos, saber o que esse cara fez. Sim. Ele aconteceu não pode situações... vir com o Estado, não pode um criminoso, uma pessoa que incorreu em genocídio, não pode simplesmente chegar e usar um status de herói de guerra para se alçar ao poder. Isso é muito grave. Se alçar ao poder público, pleitear cargo, aí o cara vai ficar ganhando seu dinheiro, meu dinheiro, matou criança em outro país, tem que ver isso aí. Eu não sei qual que seria a esfera, né? Eu não sei, o Brasil precisa olhar para isso aí, mano. Judicial mesmo, Tipo, né? As precisa olhar pra autoridades isso aí. O cara tá chegando, voltando de Israel, já precisa brecar o cara ali O mesmo. pessoal nessas eleições precisa não somente ver se a pessoa serviu a um exército de ocupação, mas ela precisa ver se a pessoa tem alguma proposta viável para esse estado, principalmente. Que a gente está vivendo uma situação de apocalipse, não sei se vocês já esqueceram, mas as queimadas aí afetando todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo aí com câncer respiratório por causa do que está acontecendo neste país. E a gente precisa ter pessoas capazes e responsáveis, adultas mesmo, que coloquem as calças e façam algo pelo povo brasileiro. Porque já deu, gente. Parece que a gente não aprendeu nada na pandemia, parece que a gente não aprende nada agora com o que está acontecendo. A gente precisa acordar e se tocar que a gente precisa ver as propostas das pessoas. E um ser humano como esse, hipócrita do jeito que é, se exibindo porque estava matando gente na Palestina, matando o meu povo, por sinal, porra, esse cara merecia ser linchado na rua, alguém deveria dar uma chinelada na cara dele. E acabou, é isso. Inclusive a FEPAL, o Departamento Jurídico, em conjunto com a CIBRA, protocolou uma representação contra esses brasileiros que foram se alistar lá em Israel, cometendo crimes de guerras, ou pelo menos Isso. sendo coniventes com crimes de guerras. E assim, infelizmente, é um negócio que tá demorando Tá para... aberto, né? O processo está aberto e está demorando para sair, não se tem ainda nenhuma perspectiva se vai Sim. dar certo ou não, mas as autoridades realmente precisam olhar para esse tipo de conduta. Claro, mas é importante relembrar isso, né? Que a FEPAL, a entidade que representa os palestinos, ela já abriu aí um processo para investigar esses brasileiros que estão lá em Israel matando palestinos. E é o caso de muitos, como aquele do vídeo, que também está sendo investigado. Então o processo está aberto. Infelizmente, os processos são meio que burocráticos, longos, mas é algo que é preciso ser visto com rigidez, né? E, enfim,
eu acho que justiça é dessa maneira. Se o Brasil realmente quer ser um país justo, criminosos de guerra não entram mais neste Põe país. o- E ponto final. Pedir pra produção tirar Faça favor. Aí tá dando nojo essa já. criatura aqui que Já embrulhou me isso. rolou um tudo, já. embrulho aqui. Agradeço a produção. Vamos falar de coisa boa então, né? Pra mudar um pouquinho. Para dar um salve aí pros amigos do Muruna, certo? Apoiadores desse projeto aqui. Muruna, para quem não sabe, significa superação. Traz essa ideia, esse conceito de superação. Se supere a cada dia, supere-se a cada dia. Muruna, mandamos um abraço forte, leal, sincero pros amigos do Muruna. Vestimenta aí de qualidade, com uma estampa diferenciada. Então, entre em contato Exatamente. aí pra você dar uma olhada nos produtos aí. Tem a página no Instagram, depois a gente vai divulgar aqui também, Muito bom. certo? Yala Habib, vamos dar Continuando sequência. agora a falar de coisa triste, a gente tá vendo várias coisas totalmente documentadas, vídeos, fotos, Uhum. normalizando uma série de condutas, né? Então, matança de crianças, roubar coisa dos outros, palestinos, né? Matança de mulheres, estupro, né? Então a gente teve Também. esse episódio que eu quero enfatizar aqui, que é do estupro de um prisioneiro palestino, né? Soldados israelenses estupraram esse prisioneiro. Tem vídeo desse estupro que ocorreu. Esses soldados foram presos, né? Administrativamente pelo exército. E aí o povo israelense saiu às ruas, né? Muitos israelenses saíram às ruas, começaram a se manifestar. E a gente imaginaria que é para realmente castigar mais ainda esses criminosos, né? Claro. Mas não. Uma parte do povo israelense saiu às ruas para pedir a libertação desses soldados, inclusive se denominando como heróis sagrados, né? E aí rolou no Incluindo parlamento. políticos, né? Muito Rolou no políticos. parlamento a discussão se o estupro é viável, não é, se pode ir contra palestino ou não. A maioria entendeu que sim, né? Inclusive teve enquetes na televisão, canais, também uma grande parte da população israelense dizendo que sim. Então está sendo normalizado uma série de crimes, né, de condutas criminosas, e a gente não vê a mídia brasileira falando disso ou dando a ênfase que seria necessária, né? Bom, vamos começar aí pelos casos de estupro. Estupro é uma acusação muito séria a se fazer. E quando ela se faz, principalmente em zonas de conflito, ela precisa ser investigada. Por isso que em qualquer um dos lados, quando se fala sobre estupro, a gente deixa muito em aberto. A gente não vai falar muito se é falso ou não em cima da hora, porque é uma investigação que acontece pelos órgãos investigadores internacionais que vão lá reportar, relatar, e eles vão atrás dessas evidências, né? As evidências são as pessoas que foram afetadas por isso, pessoas que foram violadas, documentos, registros, algum exame que foi feito para poder realmente constatar, não, houve sim violência sexual aqui contra esta vítima, etc, e vai ir para um relatório e tá tudo certo. Tanto que a gente tem aberto relatórios de denúncias de violência sexual tanto pelo lado israelense, mas também tem pelo lado palestino, porque os palestinos vêm denunciando violência sexual no genocídio em Gaza desde novembro de 2023, tá? E agora a gente tem com esse vídeo, por exemplo, dos soldados, eram 5 soldados, né, contra um palestino sequestrado dentro dessas detenções de tortura, um vídeo capturando realmente uma violência sexual acontecendo. Mas, além desse vídeo, a gente vai ter diversos sequestrados palestinos relatando casos de estupro das piores maneiras possíveis para veículos ou organizações. A gente tem uma organização israelense que é totalmente pró-palestina, que é o B'Tselem. O B'Tselem vai trazer um relatório falando sobre esses campos de tortura israelense e de como que Israel usa a tortura contra sequestrados palestinos. E aí ele vai trazer também evidências, falas de pessoas denunciando a violência sexual que a polícia israelense, enfermeiros e médicos israelenses e a própria ocupação militar comete com os palestinos dentro dessas detenções. E são os piores e mais absurdos casos. São denúncias assim que chegaram a me arrepiar tanto. Eu ainda estou tentando legendar eles, né? Porque é um processo difícil. Então, cara, quando a gente olha
aquele grupo de manifestantes invadindo o tribunal militar israelense com a ajuda de políticos da extrema-direita de Israel, tá? Vale muito bem lembrar isso, que estavam ali se organizando e pedindo justiça por estes militares que estupraram pessoas, a gente vê que, cara, que causa é esse? Que maluquice é essa, entendeu? Vocês estão defendendo estuprador. Há meses atrás vocês estavam difamando, falando que estupro era coisa do demo. E agora vocês estão defendendo estuprador. Exatamente. E aí depois você vai no canal 12 israelense e estão convidando um jornalista falando que deveria ser constitucional estuprar palestinos como forma de tortura. Aí depois, no outro dia, a gente vê outro canal israelense trazendo um soldado que foi acusado por estuprar um palestino com uma máscara para não ser reconhecido, para falar que ele tá fazendo isso em defesa de Israel, para sair como o herói da situação. Que papo é esse, gente, de democracia que as pessoas ficam falando aí de Israel que eu nunca vi? Eu queria saber onde que é a democracia, da diversidade, do negócio lá, do respeito, porque isso aí pra mim não é nada. Sem falar também que o Ben-Gvir, que é o ministro de segurança, tinha exigido diminuir comida, alimento e deixar os palestinos que foram sequestrados nessas detenções nas piores situações possíveis. Tanto que a gente vê imagens de palestinos, tanto da Cisjordânia como de Gaza, porque ambos foram sequestrados nesse período de 10 meses, totalmente secos, assustados, né, com algum problema psicológico do trauma que foi essa tortura. E tem uma diferença muito grande de como os reféns israelenses são tratados pelo Hamas, e é notório, gente, não tem como não falar. E a diferença é que os reféns palestinos são tratados pela ocupação israelense. Por quê? Porque são palestinos. E para a visão de Israel, palestinos são piores que ratos. E esses palestinos merecem sofrer. Israel conseguiu desumanizar os palestinos a ponto do mundo não querer se importar com a situação que os palestinos estão passando nesse exato momento. Sim. Eles conseguiram fazer isso. Conseguiram desumanizar todos os palestinos a ponto de que, se você fala que é um palestino aqui na rua, as pessoas já te olham torto. E eu sinto isso todo dia. Às vezes, até na loja do meu pai, lá em Livramento, eu lembro de pessoas entrando na loja, vendo, por exemplo, a minha irmã ou alguma pessoa com lenço, ou vendo o meu tio com aquela barba dele, e falando baixinho terrorista, falando um negócio assim. Sabe? Chega a ser grotesco como a sociedade já enxerga a gente, assim, tipo... Eu tinha medo de andar na rua, realmente. Eu sou uma pessoa que tô nos protestos, sou uma pessoa que tô falando, mas dá um medo na gente do que vai acontecer com a gente aqui também, né? Porque nenhum palestino tá seguro e todo palestino vive a ocupação da Palestina em todas as situações, dentro e fora da Palestina. Dentro da Palestina é mais evidente porque a ocupação está lá. Mas aqui fora a gente também luta contra a ocupação israelense. A gente luta contra os lobbies sionistas, a gente luta contra essa agenda midiática que é complô com Israel, a gente luta contra críticos hipócritas que não sabem nem o que estão falando, a gente luta contra analistas de comentários de internet que querem falar uma coisa que não tem nada a ver. Então a gente está todo o tempo lutando, a gente está todo o tempo tentando exigir justiça para a população palestina. E justiça é a que os palestinos merecem. Já são 76 anos de genocídio contínuo, que ainda afeta a vida de muitos e muitas que estão na Palestina, e isso precisa acabar. Uma hora ou outra a raiz precisa ser cortada, e a raiz nada mais é do que a ocupação sionista na Palestina. Não, e tem uma coisa, né? O Estado de Israel, as pessoas precisam entender, eles são capazes de matar o próprio povo para atingir interesse político. Então, como foi comprovado já no documentário, tem um documentário da Al Jazeera que ficou muito bom, o próprio jornal israelense Haaretz comprovou que Israel matou o próprio povo para atingir interesses políticos. Então, se eles são capazes de fazer isso, assim, o mundo inteiro vira um palestino. Todos os povos do mundo viram palestinos. Se for da agenda deles, então vamos imaginar aqui no Brasil é o próximo alvo. O interesse de brasileiro Israel virou palestino. Não é o povo. O interesse de Israel é o território. É o interesse político, o interesse econômico, o dinheiro que tem ali. Perfeito. Tudo que possa enriquecer, até o recurso natural que tem em Gaza, por exemplo, que é algo que é muito falado, sobre o gás natural em Gaza. E são coisas que eles querem. Eles estão nem aí pro povo deles. Você acha que o governo israelense está se importando?
Se estivesse se importando, não tinha bombardeado toda a faixa de Gaza e os reféns que foram mortos, por eles, não tinham sido mortos. Né? A gente poderia ter tido uma troca de refém por refém há meses atrás. Sim. Netanyahu não quer isso. As forças israelenses mataram, inclusive, no dia que o Iraque, o Hamas entrou no território. Sim. Teve um momento muito específico, e eu estava lendo isso ontem. Israel, em um momento, em um dos meses, agora eu não vou lembrar o mês, mas depois eu te mando, matou civis israelenses que estavam como reféns na faixa de Gaza, que estavam levantando bandeira branca para avisar que eram civis. Os caras estão nem aí, eles querem ocupar. Tem uma diretiva militar chamada Diretiva Hannibal, né? Claro, sim, que é aquela quando... Acho importante explicar um pouquinho. A diretiva Hannibal é aquela que é ativada quando o Estado está meio que em pânico, assim, e e se você tem tiver que numa atirar em qualquer coisa que se move. E se tiver numa situação também em que a resistência possa capturar reféns. Claro. Pra negociar depois. É melhor que se mate esses reféns, né, para não serem capturados E do que... a diretiva Hannibal tá ativa então até agora. Porque Sim, se esses reféns estão morrendo, Sim. pra eles tá tudo bem. Faz parte de uma máxima que Israel ostenta, que é Israel não negocia com terroristas. Por que Tem não essa. negocia? Porque chega e mata todo mundo. Isso é um fato. É. Isso não tem nem como... Isso é um fato. Eles chegam bombardeando e retalhando Inclusive, tudo. um dos caras, a gente ia fazer aquele negócio, né, que a gente tentou organizar, como não deu tão certo, de trazer comentários da internet e tal, não sei o quê. Teve um cara que escreveu uma vez assim: o Hamas usa crianças de escudo humano. Eu falei, todo mundo sabe que Israel mata criança. Um péssimo escudo. E a gente tem evidências. Não, E aí você mentira. pede... Não é porque é mentira, porque mas você não tá lá, você não viu. Falei, mano, é mentira porque não encaixa, não faz Mas sentido. pede pra ele trazer uma evidência. Como que... Todo mundo sabe que Israel mata criança. Pra que o Hamas vai usar de escudo humano criança? Mas essa é uma... Mas essas ideias pegam, né? Os escudos humanos é um mito dos sionistas para fazer uma propaganda de desumanização contra os Sim, palestinos. Claro. Quando a gente vai procurar fanática, evidência gente cheia de sobre o ódio. Hamas ter usado escudos humanos, a gente não vê nenhuma evidência comprovatória, Claro, porque um não relatório faz o menor sobre sentido. isso. E não existe essas circunstâncias. Agora, se a gente for procurar palestinos sendo usados como escudos humanos por Israel, Opa, a gente você acha foto, a gente acha vídeo, Vídeo. a gente acha relatório, a gente acha tudo. E recentemente a gente viu. Isso aí me lembra o quê? Cada acusação de Israel, na verdade, é uma confissão. uma confissão. Com certeza. Sempre. Sim. Né? E a gente viu, por exemplo, palestinos que foram sequestrados, usados como escudos humanos para entrar nos tais túneis para a ocupação militar israelense em Gaza. Com uma câmera ainda para conseguir enxergar dentro. Então, quem que está sendo usado como escudo humano? São o Hamas, está usando os palestinos, etc? Não. Israel usa não somente a sua sociedade como escudo humano, porque a gente tem que falar que a ala militar está em Tel Aviv, por isso que o foco das resistências é Tel Aviv. Ou seja, as bases militares de Israel, as grandonas, estão aonde? Tel Aviv. Escudo humano, quem é? Os cidadãos que estão em Tel Aviv. Da mesma forma, eles usam os palestinos como escudo humano, incluindo crianças amarradas em jipes. Não, e esse negócio de Israel não negocia com o terrorismo, né? Na verdade, Israel precisa de, entre aspas, terrorismo, né? Para poder atingir seus O Estado de Israel, ele é terrorista por si. Com certeza. Ele Ele não precisa desses espantalhos. Não é que ele precisa, ele foi criado Ele através foi- do terrorismo, ele é o exatamente. terror. Ele flui, ele evidencia tudo que é Ele é categorizado fundado como em cima de terrorismo. massacres, Então, e historicamente. continua com seu terrorismo Ele é diante a realidade atual. categorizado pelas definições internacionais, das convenções internacionais do que é ser terrorista. Claro. Mas Israel é um Estado terrorista e as pessoas O precisam começar a aceitar genocídio isso. também está categorizado por todas as convenções nacionais válidas. A Convenção de Prevenção do Genocídio de 1948, ela tem 5 pontos, né? 5 pontos e Israel comete 4 deles. Um só que ele não comete. Mas qualquer ponto que você cometa ali já torna o que você está Ou fazendo um seja, eles quase genocídio. zeraram o jogo ali. Então, e a gente precisa aceitar essa realidade, assim. Não tem como você falar que não é um genocídio, é uma guerra contra o Hamas. Isso aí já virou balela, gente. Não tem essa.
Essa é uma propaganda que já foi pro lixo, nem eles usam mais. Uma das coisas que me interessa bastante é quando a Rede Globo, por exemplo, fala assim: o número de mortes segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dados pelo Hamas, Tem Ministério eles... de Gaza. Não tem, mas a questão é que eles usam e meio que reverberam como se fosse desconfiável esses dados, mas a própria ocupação israelense usa os dados do Hamas para saber quem que eles estão matando ou não. Vocês já sabiam disso? Eles usam os números do Hamas. Eles não usam os números de fora, ou os números que qualquer pessoa bota na rede. Eles têm os números do Hamas, eles usam isso, eles seguiam nisso. Até a ocupação, até o governo israelense utiliza os números porque sabe que os ministérios são eficientes, eles fazem o trabalho deles. Você já viu que tem a hospedagem de um site em português? Para mim fica muito claro que é um trabalho de contra-propaganda, mas que as pessoas entram na nossa rede para falar assim: site do Hamas aí, como é que vocês apoiam o negócio desse? Aí tem um score assim de bebê decapitado, tem um score de bebê queimado, tipo, quantos queimamos até agora? Aí vai subindo, vai trocando, assim, vai. E assim, eu abri, eu sabia que eu ia ver um negócio falso, mas eu abri, eu precisava ver, né? Aí abri, vi assim, eu falei: nossa, é tão óbvio pra mim, né? Mas isso causa dano na Claro. psique das pessoas. Aquilo impregna Claro. como sendo uma verdade, se calcifica daquela forma e mesmo depois se desmentido, aquilo já fez um dano. Claro, porque a gente tem que lembrar que palavras e informações, quando elas são transmitidas ao público, os acontecimentos ou os fatos, elas passam da agenda midiática para a agenda pública, para o povão, basicamente, Sim. e esse povão vai captar aquilo que aquela informação está trazendo, e aquilo de primeira mão. Quando o acontecimento está quente, que está acontecendo, quando você joga uma fake news, por exemplo, que eu acho vergonhoso do jornalismo internacional ter feito o que fez, das mentiras que foram jogadas, simplesmente para conseguir ganhar na pauta, cara, a ajuda que a comunicação hegemônica fez para vangloriar e legitimar o que está acontecendo em Gaza foi esdrúxula. Ou seja, quando saírem as acusações e saírem as pessoas que devem ser cobradas, esses jornalistas que abriram a boca para falar mentira, para desumanizar, eles também deveriam ser cobrados. Ô, Kais, mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa crítica aí, ampliar um pouquinho mais o entendimento, melhor dizendo, dessa coisa. Quando a gente fala de jornalistas, a gente tem que pensar no lance editorial, né? E que essas empresas são de capital privado, né? São empresas de mídia de capital privado. A quem elas servem? Elas também não estão alinhadas editorialmente, politicamente. Claro. Né? Uma coisa que vem de... A gente já discutiu isso diversas que vezes aqui. a empresa Isso de vem comunicação de cima para vem de baixo, cima para baixo, né? O exatamente. jornalista ali é o funcionário que está fazendo o que ele é pago para ser feito. Mas a linha editorial, ela tem um alinhamento automático com uma determinada ideologia a qual a gente sabe que é, sabe? A qual a gente sabe qual é, entendeu? Sim. Enfim, então... Teve um caso, não sei se tu recorda Assim, do The New York não Times. tem nem como... Assim, lógico que a gente tem que cobrar essa mídia, vocês estão mentindo. Mas eles estão fazendo o papel deles. Eles Sim. não vão morder a mão que alimenta eles. Não né? sei se tu viu o caso do New York Times, faz bem no início do genocídio em Gaza, que os funcionários denunciaram porque os chefes do editorial pediram para cortar certas palavras que eram comumente usadas no New York Times, como ocupação, genocídio, crimes de guerra, etc. Você chegou a ver que existe todo um card para isso, para que eles sigam um padrão que o The New York Times quer hoje, e não o que eles já usavam como pontos críticos, né? Sim. Bom, queria que você comentasse, vamos dar um contexto primeiro dessa foto. Tá. Essa foto é do ano passado, ela correu o mundo. Ela, assim, sempre que a gente trata de guerra, a gente tem que, quando a gente vê registros, a gente precisa pensar no contexto, né? Os registros imagéticos, a gente precisa pensar nos contextos a quais eles pertencem. E muitas das vezes espera-se passar uma espontaneidade de uma situação, mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento do contexto, a gente percebe muitas vezes, isso aconteceu várias vezes na história,
tem toda ali uma jogada para aquilo, porque isso vira história, Claro. Marketing, né? né? Totalmente. Isso vira, num primeiro momento, é esse marketing, com a força das redes sociais, correr o mundo, mas isso vira história, né? Isso aí pretende-se fazer o quê, no final das contas? É criar narrativa. Então vamos explicar o contexto dessa foto. Essa foto é de 2023. Isso em outubro. Isso é nas primeiras semanas. Isso em outubro de 2023, nas primeiras Do semanas genocídio. do genocídio. Isso que a gente tá vendo aí é o Em norte inglês, da In the faixa de Name Gaza. of Love, né? Em nome Aham. do amor. Eu acredito que esteja nos outros idiomas, Isso, tá em árabe e tá em hebraico embaixo. né? Então, assim, é como se o que ele está querendo sinalizar aqui para o mundo, né? Atrás dele, toda essa vastidão de destruição foi em nome do amor, né? E aí ele carrega, né? Uma bandeira que tem um simbolismo bastante forte, que é a bandeira do orgulho gay. E a mensagem que ele tenta passar é de que na verdade, reforçar aquela velha história de que nós somos a maior democracia do Oriente Médio, a única O democracia do exército mais Oriente moral Médio, do mundo. o exército mais moral do mundo, só nós temos uma parada gay no meio do Oriente Médio. E aí eles se vendem como libertários, progressistas, solidários, cosmopolitas e tudo mais, pessoas abertas, quando na verdade existe um termo para isso, né? Um termo da contemporaneidade para isso, que é se utilizar dessas estratégias para pintar a si mesmo com uma boa representatividade, quando na verdade, ao mesmo tempo, isso mascara atitudes vis, covardes, como a do próprio genocídio. Então, assim, quando eles tacam uma bomba em qualquer região da Palestina, a orientação sexual daquelas pessoas importa zero, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, como você pode vender a si mesmo, se autopropagandear como sendo progressista, tudo que a gente falou aqui, cabeça aberta, uma pessoa liberal dentro, nossa, é o Oriente Médio, e só o Israel que tem Respeita a liberdade. respeita a liberdade, né? Porque os árabes não, o que a gente recebe aqui diariamente nas nossas redes sociais dos haters, dos islamofóbicos, é sempre a pauta gay, é sempre falar assim, vocês querem que todo mundo seja muçulmano, mas fala aí, o que vocês fazem com o gay? Eu falo, não entendi, você é defensor da causa gay ou você tá só usando a causa gay pra tentar descredibilizar uma É, a cultura, uma maioria- religião que você nem conhece? A maioria que comenta é... Qual que é o nome dessa? Isso é uma estratégia. No Sim. mercado recebe um outro nome. Claro. Quando fala das questões de Aham. mercado. E nessas questões políticas recebe o nome de... Pinkwashing. Explica um pouco da ideia por trás dessa Pinkwashing. palavra. Vamos lá. E como que Israel tem usado isso como uma arma de propaganda, uma arma de guerra, né? Porque a guerra se dá em vários níveis, tá? Se dá no Sim. militar, se dá na propaganda. Ele não é só uma arma de guerra poderosa hoje em dia, mas ele também é uma arma de apagamento de identidade de povos. Perfeito. Tá? E essa foto aqui, pra mim, é uma das mais terríveis. Eu comentei sobre essa foto do quão perverso que Israel é a ponto de usar uma causa que também luta contra a opressão, que luta contra a morte de vidas de pessoas diversas, pessoas que têm que ter o direito de existir e serem respeitadas, como que ele usa esta pauta, que tem uma história muito bonita de luta e respeito, para cometer o genocídio. E para meio que atrelar este movimento com um ato genocidário que é o extermínio da população palestina na faixa de Gaza. Mas essa não é a primeira vez que a bandeira da comunidade LGBTQIAPN+, é usada em nome do amor das democracias imperiais, como Israel e Estados Unidos. E o pinkwashing é o termo que foi cunhado pelos palestinos lá em 2009. Tá? Ativistas LGBTs palestinos na Palestina cunharam esse pinkwashing, que em português fica lavagem rosa. Seria uma lavagem cerebral, basicamente, de propaganda. E ele é utilizado para descrever quando um Estado ou uma organização usa os direitos da comunidade para uma forma de desviar a atenção das pessoas comuns, da sociedade ocidental, oriental, das suas prejudicações e práticas opressivas contra uma população. É como se fosse uma cortina de fumaça, sabe? Perfeito. Para esconder todos os crimes de guerra, crimes de genocídio, os crimes que vêm acontecendo todos os dias de lesa humanidade.
tudo isso são cortinas de fumaça, né? E a comunidade LGBT não é o único exemplo que Israel utiliza como propaganda. Tem também o movimento feminista, tem também os veganos, que são bastante utilizados, e os socioambientais. Então, e até mesmo os de fé religiosa. Também existe uma forma de manipular essa ideia de que Israel é o lugar das 3 religiões e dessa liberdade utópica que eles colocam, né? Inclusive movimentos negros, né? Eles Exatamente. colocam lá uns negros pra falar, não, eu também sou israelense, Que não tem não apartheid tem aqui, discriminação. só que- Mas nunca estão também no alto escalão do governo, né? Jamais. Eu nunca Claro. vi. E eles usam isso pra falar que aqui não existe apartheid. Aham. Olha só, temos um negro no exército. Ah. Olha ali uma No mulher de exército, hijab na pra praia. tomar, né? Pra tomar né? tiro, né? Pra tomar tiro, beleza, né? Sim. Pra cometer crime e depois, né? Aí beleza, mas você nunca viu no alto escalão do governo, você nunca viu um porta-voz negro israelense. E esse fenômeno foi atrelado, né, para a ocupação israelense, né, um termo cunhado para os palestinos. Antigamente esse termo não era sobre a comunidade LGBT, era do movimento de mulheres, porque existia uma campanha antigamente das marcas sobre o câncer de mama. Então as marcas meio que usavam aquela campanha falsa do câncer de mama, que o produto não tinha toxicidades para causar o câncer de mama nas pessoas, e na verdade tinha. E aí esse nome do pinkwashing, lavagem rosa, ele surge no movimento das mulheres, depois ele é atrelado, né? Porque, pra quem não sabe, muito da luta da comunidade LGBT, ela vai se atrelar também ao lado do movimento feminista. Então eles têm vários conectivos, assim, várias coisas que é importante das pessoas pesquisar. Eu acho que um dos exemplos mais claros que eu tenho para dar para vocês aqui é de um grupo que todo mundo deve conhecer, que é o lobby sionista, que existe em todos os lugares, e aqui no Brasil, que é o Stand With Us. O Stand With Us, ele foi fundado em 2009, né, e ele foi um dos principais responsáveis por conflacionar sionismo com a libertação LGBT. Então, eles tiveram um apoio de milhões de shekels, né, que é a moeda que a ocupação israelense usa, de financiamentos de um negócio que se chama Brand Israel, que acontece em 2005, que é a campanha israelense de relações públicas governamentais para se apresentar ao Ocidente como progressista. Então, uma das coisas que faria com que Israel se apresentasse como progressista era falar que apoiava a comunidade LGBTQIA+, ao mundo. E aí essa propaganda são milhões de shekels usados para trazer essas pessoas e financiar Israel com o turismo. Porque antes Israel não era atrelado como turismo, um paraíso turístico para as Sim. pessoas, além dos religiosos. Então muitas pessoas viam Israel como aquele lugar de guerra, de tristeza, opressão e não sei o quê. Então eles fizeram esse Brand Israel, essa alternativa de relações públicas, para transformar Israel nessa utopia. E essa utopia muitas vezes é focada em um único lugar, que é Tel Aviv. Tel Aviv é aquele centro utópico, assim, que inimaginável, cosmopolita, parece São Paulo, Sim, basicamente. imagino. Então, é louco de pensar, porque quando você tá na Palestina, e você tá em Ramallah, por exemplo, você vê uma diferença brutal de realidades, assim, né? Porque a gente consegue entrar por um caminho e a gente consegue ver a realidade amedrontadora do que é a ocupação, de como que esses palestinos vivem de formas insalubres, pobres, vivem em cima de lixo, etc. Aí você passa por uma rua, que seria uma rua exclusiva para a comunidade israelense, né? Porque a gente vive em um apartheid na Cisjordânia, e você vê outro mundo. Parece que você tá no mesmo território, mas você tá em outro lugar, Sim. sabe? E faz Infraestrutura, sentido as pessoas se manipularem facilmente por Israel. claro. Até mesmo, sem precisar saber muito. Se você olha a estrutura, a infraestrutura, como que tá tudo, a cidade aquela tecnológica, tá, você baba por aquilo, você nem quer saber o que é Sim. palestino, o que é palestino, o que eles fazem com os palestinos, né? Então, a gente tem isso. E o pinkwashing, ele é essa ideia, né? E também Israel e os apoiadores, né? Eles usam muito esse espantalho, né? Ah, Claro. vai ser gay lá na Palestina, então. Isso é legal. Claro. Vai ser gay na não Mas sei aonde. isso é uma Você vê o forma que acontece? homofóbica de atacar principalmente LGBTs que defendem a Palestina. Não, aí tem uma coisa mais central que é falar assim, vai lá ver o que o Hamas faz com os gays. Já recebi, deixa eu comprar tua passagem pra ti ir lá pra Gaza. Eu não posso entrar em Gaza porque eu sou cidadão da Cisjordânia, Israel me proíbe. Mas eu adoraria ir pra Gaza. Uhum. As pessoas acham que eu tenho medo de Gaza. Hamas vai te matar se É, você for as pra pessoas Gaza. acham. E aí? Não sei. Eu acho que eu vou ser morto facilmente por Israel
por causa dos bombardeios. O Hamas tem alguma coisa prevista no seu estatuto em relação a O Hamas não, mas homossexualidade? as leis que existem em Gaza, muitas delas vieram do mandato britânico da Palestina. Então, É verdade, isso aí eu já ouvi vieram falar das mãos também. dos britânicos, dos colonizadores britânicos. Uhum. Existe uma lei que proíbe a sodomia dentro da faixa de Gaza e ela foi um presente do mandato britânico. Mas Ou seja, existe, não tem existe- nenhuma relação nem com a resistência. Não, Nem muito o menos Hamas, com a como partido Sharia. político de extrema-direita, existe, porque eles utilizam ela. Mas isso, Não, mas é uma herança do mandato britânico. claro, uma herança, eles que criaram. Ela existe. Ela tá É ali. isso que eu queria deixar Não claro caiu pras e não pessoas. desceu, ninguém mudou aquela. Ela existe. E a gente está falando sobre. É um movimento de resistência, a gente está falando, mas como partido político, eles são de extrema-direita. Tá? Então eles, obviamente, são muito conservadores. E existe todas essas complicações. Isso significa que não existe LGBTs em Gaza? Mentira. Existem vários. Tanto que eu tinha amigos em Gaza que viveram em Gaza. Hoje, muitos mortos por causa dos bombardeios israelenses. Mas existem. Estão lá vivendo suas vidas. A diferença é que a forma que a gente vive as nossas vidas na Palestina é totalmente diferente da forma que a gente vive aqui no Brasil. Essa forma aberta de levantar bandeiras, etc. Uhum. Porque a gente na Palestina vive um processo de colonização. A gente não tem um Estado soberano, a gente não tem Pra regular as leis como em torno lutar ou dessas sair em coisas. manifestação nas ruas para pedir os nossos direitos dentro Aham. do nosso país. Claro. A gente está sob domínio de uma outra entidade que está ocupando a gente, ela impede que a gente tenha liberdade de expressão e nos mais mínimos possíveis. Eu nem vou falar sobre ser um LGBT palestino, eu vou falar sobre ser uma pessoa civil palestina que queira se manifestar porque ontem roubaram territórios de fazendas dos colonos e eu quero me manifestar por isso. Levo chumbada também. Se eu estou num lugar que está sofrendo ocupação, apartheid, genocídio, como é que as pessoas ainda insistem em ir para discursos muito rasos? Porque para mim, numa realidade como é a ocupação, você perguntar sobre os direitos que os LGBTs têm na Palestina é raso também. Claro. Porque não existe nenhum. Porque não existe nenhum Estado soberano da Palestina, porque Israel impede isso. Impede que isso ocorra. Como é que eu vou falar pra autoridade palestina? Primeiro eu que preciso estar vivo, né? Primeiro eu tenho que estar vivo. Já começa por aí. Primeiro que eu tenho que ter um Estado soberano ali para poder Regular exercer essas os meus situações, direitos. claro. Regular todas as situações. E controlar os seus civis e seus territórios. Segundo, que eu preciso ter liberdade para me expressar. Se eu não tenho liberdade para me expressar, como é que eu vou fazer? Óbvio. E se eu tenho uma entidade que me ocupa e está me silenciando, como é que eu vou fazer? Então, são questões que são melhores de se fazer do São que primárias. você mandar um LGBT que está apoiando a Palestina Pra Gaza. para Gaza porque vocês acham que eles vão ser mortos lá. Isso, na verdade, é uma vontade interna das pessoas que são LGBTfóbicas de mandar os viados tudo para lá para morrer. Uhum. E é isso. Agora, existe alguma evidência de alguém LGBT que foi condenado, foi morto? Condenado, não. Morto, sim. A gente tem que entender que a homofobia está em todos os lugares, Sim. não somente na Palestina. Colocam a Palestina e o Oriente Médio como o antro espectro da LGBTfobia, mas esquecem que os direitos que os LGBTs conquistaram ao redor do mundo só foram há alguns anos atrás. A gente ainda está numa luta constante, principalmente aqui no Brasil, para que a gente tenha os direitos requisitados. E a gente vê muito retrocesso. Tanto que o país, Brasil, a gente está aqui no país que mais mata LGBTs no mundo, principalmente pessoas transexuais. É o primeiro no mundo. E é um país que tem diversidade, que tem uma democracia aberta, que tem liberdade de expressão, que as pessoas podem exigir seus direitos. E a gente vê isso vergonhosamente no Ocidente. A maioria dos países no Ocidente perseguem as comunidades LGBTQIA+. E reitero, as comunidades, o movimento LGBT é um movimento de resistência, é um movimento contra a opressão. Ao mesmo tempo que a gente luta aqui, porque a gente tem uma democracia, a gente tem mais facilidade, não significa que no Oriente Médio não exista um movimento que esteja lutando, um movimento que esteja se preparando, organizando, conversando com a sua comunidade dentro daquela região. Tanto que na Palestina existe Al-Qaus, que significa arco-íris em árabe. É um movimento palestino LGBT que existe ativamente na Palestina. Existe na Palestina ocupada, que é os territórios que Israel ocupa hoje, existe em Ramala, existia na faixa de Gaza, até o Hamas ocupar, também existia núcleos do Al-Qaus dentro da faixa de Gaza. Em Jerusalém Oriental também tem núcleos do Al-Qaus, Nablus também tem, Hebron. Então, assim, vale a pena pesquisar. As pessoas não querem pesquisar. As pessoas têm ódio
da comunidade. Quando elas veem um LGBT palestino ou um LGBT que apoia a Palestina, o discurso de ódio chega a ser tão grande que acaba sendo criminoso, né? Eu já denunciei várias pessoas aqui no Brasil por conta de discursos LGBTfóbicos que são interligados ao discurso racista. Então eu tive essa oportunidade. E essa é uma realidade, né? E o pinkwashing de Israel, ele é o seguinte, ele se manifesta em muitas coisas, não somente no turismo. Ele se manifesta também na economia, no papel político, na forma que você vai trazer essas pessoas ali para financiar esse genocídio. E tem muita gente que vai, né? Tanto que Tel Aviv tem umas maiores paradas. E vale a pena pensar, né? E eu sempre coloco isso à mesa com os meus amigos da comunidade. Paradas são importantes, obviamente. As lutas que a gente conquista são importantes em todo lugar do mundo. E é importante que a gente faça isso com respeito, equidade, irmandade, etc. E lutar pelos nossos direitos. Mas parem e pensem. Vale a pena ter uma parada do orgulho em um lugar que comete um genocídio como está acontecendo em Gaza? Ou que comete crimes como apartheid na Cisjordânia? Ou em Jerusalém Oriental? Que joga para fora palestinos e palestinas de todas as suas casas, roubam, destroem as suas casas na frente dos seus filhos? Para mim não vale a pena apoiar um orgulho que não existe. Porque isso aqui para mim não é orgulho. Desculpa, gente. Para mim isso aqui é jogar a bandeira fora, jogar toda a nossa história fora, pisar nela e falar, foda-se o mundo. É isso que me vem. Enquanto for conveniente para Israel ter essa parada gay, eles vão deixar lá, mas quando não for, você pode ter certeza que vai ter uma perseguição em massa ali de LGBTs. A gente tem que lembrar uma coisa sempre. O pinkwashing, ele é um sintoma no colonialismo sionista, Perfeito. tá? O colonialismo, ele é a raiz do cerne do problema. O pinkwashing existe como um sintoma. É como se fosse uma doença, como se fosse um vírus. Ele tá ali. Ele existe para desumanizar as pessoas cada vez mais. Ele existe para criar essa narrativa. Tanto que Netanyahu, no seu primeiro mandato, utilizou num discurso, falando que nós somos o único país do Oriente Médio democrático que tem gays dentro. Sempre foi voltado para um público específico da comunidade LGBT, que eram os gays brancos do Ocidente, que gostam daquelas festas eletrônicas, etc., curtição. A propaganda israelense sempre foi para esse tipo de pessoa, né? Não era para todos os polos da comunidade de diversidade, Sim. né? E é uma loucura. A gente tem a Al-Quds. A Al-Quds, ela é a comunidade representativa dos LGBTs palestinos, na Palestina. Eu estava explicando isso agora. E eles lutam incansavelmente pelos nossos direitos. Tanto que tem um caso que já foi me colocado à mesa no antigo Twitter, que agora não tem mais, da autoridade palestina ter proibido manifestações LGBTs em Ramallah ou em qualquer parte da Cisjordânia. Eles literalmente modificaram uma lei para proibir. A Al-Quds, o movimento LGBT palestino, com os seus LGBTs palestinos dentro da Palestina, em 2 dias conseguiram fazer isso cair. Sabe? A gente fala sobre casos de homofobia, a gente tem um caso de um menino palestino de Hebron que foi decapitado e que ainda há investigação sobre isso e que não se finalizou. Ninguém sabe se foi algum parente, se alguém foi alguém da Palestina, se foi um militar israelense. E utilizam isso também como forma, olha só o que fazem com os palestinos. Aí eu venho e a travesti lá no Nordeste que foi ateada com fogo no meio da praça em nome de Deus porque ela era uma aberração. Exato, essas pessoas elas não veem os números de agressão à comunidade LGBT existentes aqui no Brasil. Exato, era o que a gente estava comentando aqui. Então, E é uma loucura, porque a violência e a LGBTfobia ela está em todos os becos e vielas de todo o mundo. Fundamentalismo existe em todo o mundo. Isso não significa que toda a população palestina é fundamentalista ou conservadora. não, o cara fala assim, né, pra nós, que a gente frequenta as mesquitas, faz oração e tal. Por que não tem um gay aí no meio de vocês? Por que não tem aí na sua igreja? Né? É que as pessoas acham que a gente sai perguntando. Tipo, não, tem isso também, mas tipo assim, eles são pessoas quem disse que não intolerantes tem? com a população LGBT, e aí vem, tipo, meter essa pra cima da gente. Põe um gay aí no meio de vocês pra ver Quem o que disse vai que dar. não tem? Quem disse que Quem não tem? diz que não tem, exatamente. Porque existem também religiosos islâmicos gays, LGBTs. Tem uma mesquita muçulmana no Canadá. A gente estava até conversando sobre isso. Que é LGBT.
Esqueci o nome. Muslim Queer. A gente Center, tem alguma coisa um assim. acervo, e é muito legal porque eu já participei dele, chama Queer Muslims. É um lugar, uma comunidade nas redes sociais, onde tem histórias de todos os muçulmanos LGBTs existentes na face da Terra. A gente existe. A gente tá aqui. E a gente existe na Palestina. Eu existi na Palestina. Eu fui pra Palestina e vivi 1 ano e 2 meses. Eu não fui morto. Eu não fui atacado. Talvez homofobia sim, mas eu não fui atacado, não apanhei. Eu vivi a minha vida. Eu conheci pessoas LGBTs na Palestina. Eu conversei com essas pessoas. Eu conheci o movimento de resistência queer na Palestina enquanto eu estive lá em 1 ano. Eu me relacionei na Palestina. Muitas coisas que acontecem diariamente. Só que, infelizmente, nós vivemos em uma ocupação. Nós vivemos todos os dias com o risco de perder as nossas vidas por conta de uma bala de um militar israelense. Essa é a realidade. E aí vem uma grande propaganda desumana para tentar colocar todos os palestinos como violentos com a comunidade LGBT, o que não é verdade. Não é verdade. Essa desumanização também, ela acaba por jogar os palestinos todos dentro de uma generalização, né? E não permitindo as pessoas lançar um olhar mais humanizado e sabendo que dentro dessa população existe uma diversidade. Existe diversidade de credo, existe diversidade de posicionamento político e existe, assim como você falou, pessoas LGBTQIA+. Não, e outra coisa que é importante as pessoas pesquisarem, né? Que o pinkwashing ele é um termo que se refere a isso. Certo. Mas o pinkwashing está ligado também a outro termo que a gente vai ter uma pesquisadora que chama Jasbir Puar. Jasbir Puar vai trazer o conceito de homonacionalismo, que aí vai se linkar também a isso, né? Que o homonacionalismo ele descreve um processo onde certas comunidades LGBTs podem ser assimiladas em projetos nacionalistas e imperialistas. O que é evidente no caso de Israel, por exemplo, né? Quando eles projetam essa imagem de paraíso gay, eles precisam apaziguar os seus apoiadores conservadores. Ou seja, eu tô aqui falando que eu sou um paraíso gay, etc., mas ao mesmo tempo eu tenho que agradar aqueles conservadores homofóbicos que estão ali, que estão com raiva porque eu falei isso. Isso é homonacionalismo, é quando o Estado usufrui desse poder de tentar Agradar todo mundo. apoiar, etc ou não. A gente tem um caso, eu tava falando, né, do Benjamin Netanyahu, que ele fala assim, ó, do Oriente Médio, tem até a frase aqui. No Congresso dos Estados Unidos, isso no seu primeiro mandato. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar que as mulheres são apedrejadas no Oriente Médio e gays são enforcados. Então essa propaganda do pinkwashing, ela é sempre utilizada, e não somente a propaganda de LGBTs, mas também a propaganda de violência contra a mulher, né? Ela sempre vai ser utilizada nesse termo de vamos estereotipar o Oriente Médio com aqueles homens abutres que fazem qualquer coisa que querem pelo nome do machismo. Novamente frisando que quando eles bombardeiam uma área, morrem muitas mulheres. Grávidas, Exato, inclusive. inclusive. Que a gente teve abortos espontâneos em Gaza, graças a Israel. Esse esfirra aí não vai ganhar 5 estrelas não, hein? Tem que chegar. Morou pra caramba. Meu, falando de Estados Unidos também, teve um episódio recente do último debate aí presidencial. E foi um negócio bizarro, assim, porque era o Trump e a Kamala, né? Disputando ali, falando quem apoia mais Israel, quem ama mais Israel, né? O Trump acusando a Kamala Harris, não, porque se ela ganhar ama daqui menos. 2 anos, Israel vai parar de existir. vai parar de existir e tal. Se eu ganhar, não, vai ficar de pé. E a Kamala, não, E aí- eu sempre apoiei Israel. Minha carreira inteira. Minha carreira inteira eu sempre fui É que a apoiadora de Kamala, Israel. Aquilo foi um pouco pelo ridículo, que eu realmente. lembre, o marido dela é israelense, se eu não me engano. Acho que sim. Eu não sei. Mas Se eu que não não sei. fosse também, né? Mas Eu tudo tenho bem. uma crença que é o seguinte, sentou ali naquela cadeira ali, ou pretende sentar, você já é um gangster. Você Eu não já sei foi... se vocês já viram Estados Unidos é uma um governo página gangster. que chama o Rastreador do Lobby. Era uma página que tinha no Instagram, em inglês, né? Lobby Tracker. E eles viam o financiamento que o lobby sionista nos Estados Unidos dava para os políticos estadunidenses. Ou seja, com dinheiro, eles vão proteger com unhas e dentes Israel. Foram eles que ajudaram a transformar os Estados Unidos numa ditadura burguesa bipartidária. Claro, total.
As pessoas nem sabem que tem outros partidos políticos nos Estados Unidos. Acha que só tem Eu fui dois. descobrir. Eles acham que só tem dois. E eles ainda acham que o democrata é de esquerda. Ah, é verdade. Eles acham que, tipo assim, Aqui no o Brasil, Biden muito é isso tipo eu vejo Lula, gringo, tá ligado? Eu vejo muito E isso o Trump é no tipo o Brasil. Bolsonaro. Os caras é tipo farinha do O mesmo Acheca saco. Mala como... É. Também. Nossa, isso aí desde o Obama. Que eu sou muito ligado a Eu fui saber dos outros partidos através de estadunidenses no TikTok. E é por isso que eu sempre volto nessa questão da juventude. O genocídio em Gaza, ele é aterrorizante, mas ele quebrou um paradigma imenso nos Estados Unidos. Que é algo que os Estados Unidos não esperava. Que a sua própria civilização falasse contra Israel. Uhum. Porque era muito mais fácil controlar a propaganda quando só tinha TV. Nas redes sociais não é tão Exato. fácil assim. Exato. A gente tá falando aqui, amanhã vai... E as se com pessoas TV, dessa forma, eles perderam a guerra do Vietnã... Não, e o próprio povo tá vendo, pô, eu tô pagando imposto aqui pra Mandar que se dinheiro converte em pra- armas pra mandar lá pra Israel. E Estados Unidos só usa pra guerra o dinheiro da população deles. Que a gente tá vendo aí casos, por exemplo, na parte da Califórnia, de pessoas na rua sem ter onde ir. O aumento de pessoas morando na rua tá triplicando nos Estados Unidos. A gente vê um retrocesso muito grande na saúde. A gente tem que agradecer aqui no Brasil que a gente tem um sistema único de saúde de graça. Sabe, isso é um pisão em muita gente que não tem essa oportunidade de privilégio. Tem coisas a melhorar. Mas imagina tu ir nos Estados Unidos. Tá ruim. Imagina tu ir nos Estados Unidos quebrar o dedinho e ter que pagar $1.000. Não, lá se você precisar de uma aspirina pra viver, você morreu, então. Cara, é uma tem realidade jeito. absurda, entendeu? O cara que acordou de uma picada de cobra lá, na hora que ele viu o boleto, ele falou que vocês não deixaram eu morrer. Deixa eu morrer que Mas é uma realidade. Mas Agora eu tô doloroso. vivo e não tenho condição de pagar isso aqui, era melhor. Eu tava morto, agora eu não devia nada pra ninguém. Não, e esse negócio que a gente falou dos Estados Unidos, apoia Israel, é um negócio que também tá vindo pro Brasil, né? Então você vê as últimas eleições presidenciais, né? Primeira-dama votando com a camiseta de Israel, Vergonhoso. Michele Bolsonaro. E hoje, até na eleição municipal que tá rolando aí, aqui em São Paulo, tem o candidato Pablo Marçal, né? Que também já demonstrou total apoio a Israel. Sempre sionista. demonstrou. Ele Que sempre não demonstrou. solta sionista, pólvora a sionista. Israel. E aí, inclusive, insinuou que o Hamas estaria usando bonecos, né? Pra fingir que eram crianças mortas ali. Viu isso? Isso foi bem. O Cara, Pablo desumano. Marçal, ele... Pra mim, ele é um burro de duas patas. Tá. Burro de pé. Um burro de pé, literalmente. Ele, eu não sei, ele tem aquela coisa da comunicação, mas ele engana só burro. Porque não é possível. O ruim é que aqui tem muito. Cara, não é possível que perguntaram pra ele a proposta dele pro trânsito em São Paulo, o cara me fala de teleférico. Eu não sou de São Paulo, Nem irmão. é assim, ficar fazendo as paradas na cidade, tem uma coisa que chama plano diretor. Eu não posso sair estraçalhando a cidade e fazendo o que eu quero. Ah, ele quer construir o Construir prédio. prédio de 1 Quilômetro. quilômetro. Isso aí, essas ideias faraônicas aí não tem nada a ver. Isso aí é pra pegar o cara mais incauto, entendeu? Exato. Nossa, São Paulo vai ficar tipo Dubai, vai ter um prédio. Nada a ver. Não pode fazer essas coisas aqui. Tem lei pra mas regular as áreas, é- não é assim. Essa eleição aqui em São Paulo, ela é uma que preocupa todas as regiões. Claro, Óbvio. aqui é o trampolim pro cara ir pra chefe do executivo, exatamente, né? meu? mas aqui também é um polo econômico muito grande do Brasil. Sim. Então, O orçamento é grande. todo mundo se preocupa. Eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul. Até Vai eu me preocupo. acompanhar, é. Eu me preocupo com o meu povo ali por causa das enchentes, porque, como eu falo, sempre tem que olhar as propostas, o que vai ser de nós, mas também me preocupo com São Paulo, com Pablo Marçal ali, Claro. presente, que não vale nem o que come. Não, esse cara não vale nada. Ele não tem respeito nem pela mãe, eu tenho certeza disso, da forma que ele fala das pessoas, principalmente das mulheres, ou como ele fala das pessoas na rua. Ele não tem, ele é um cara do mal, assim, eu enxergo assim, eu não sei como as pessoas não enxergam uma energia tão ruim e negativa quando olham a cara dele. Mano, se eu for levado na frente de um juiz por isso aqui que eu tô falando, eu vou levar aquele vídeo lá. Se eu tiver oportunidade, falar assim, ó, o cara tá tentando fazer a mulher andar da cadeira de roda, meu. O cara devia estar Ah, e preso. tantas outras Charlatanismo cenas, é crime. Charlatanismo é crime. Aí eu vim aqui e falar que o cara tá cometendo um crime, eu não posso ser eu processado, não é possível, né? Eu quero acreditar um pouquinho na justiça ainda. investigações em cima dele, né?
E O tantas cara, outras o cara, cenas, né? além de Não, ser isso um aí- estelionata, e eu falo não tem problema nenhum, porque é um estelionato. Ele foi condenado, O pô. cara foi lá e fez o golpe em um monte de Foi idoso. condenado e E fugiu. ainda tem babaca na rua aqui na Paulista querendo tirar foto com o boné do Pablo Marçal. Ah, gente, é aquele gado do bolsonarismo que se manteve ali. Entendeu? Não, é a gente que se despregou, ficou órfão do Bolsonaro. Exato. O Bolsonaro, ele começou a... Ele é tão ruim, de todas as formas, que ele começou a esfarelar, né? E aí os espertos vão pegar esses farelos e vão transformar em alguma coisa, como Estão tentando como o achar Marçal. uma nova Como o personalidade. Marçal. isso aí. O Marçal forçou o racha justamente porque ele já viu que ele já tinha regimentado uma galera, meio que já pra fazer um marcador. Falar, quem tá comigo? Claro. Entendeu? Tá comigo ou tá com ele? Olha aí, entendeu? Então, essas eleições, elas estão bem... Cara, tá bem difícil, é uma situação Tá, muito bizarra. tá complicado pra elas todos tão nós. eu muito acho. suja, assim, a eleição Tá. muito suja. Tá sujo demais. Eu acho que. Mas eu vou falar um negócio que eu acho que o Pablo Marçal trouxe um exemplo para as próximas eleições. Que joguem no jogo baixo dele, se vocês estão se candidatando. A eleição é Porque- feita pra ganhar. Eu sou Exato. dessa Se o base aí. cara tá jogando Vai pra cima assim, do cara, escrutina a tu vida vai dele. ir todo bonitinho, falar bonitinho. Não, cara, você tem que falar com o povo. Se você tá falando com o povo, você não vai falar bonitinho. Eu já cansamos de ver campanha eleitoral. Vai lá, Chata. passa um pente fino na história do cara, vai Eu falar com acho as que ele, eu ex-namoradas acho do que ele cara. não vai ganhar. Eu acho que ele não vai ganhar. Também Mas acho que não, e rezo. a forma que fez ele crescer foi isso. Ele vai se Dele desintegrar, ficar né? zoando Mas os olha, Ele eu é um posso falar, marqueteiro, né? eu não achava nem que ele ia chegar tão longe, eu achava que ele ia vender a candidatura pro Nunes. Nossa, como Ele eu- não tinha falado no primeiro debate Como que eu ele me ia. sinto ingênuo de afirmar isso hoje. Eu falei isso pra um monte de gente. Fiquei, esse cara aí vai vender candidatura. Ele só... Loucurada, mano. O cara... Inclusive, a atualização das pesquisas coloca ele à frente... acho que empatado tecnicamente com... Com Boulos Com e o Boulos. Nunes. Ah. Os três, eles estão empatados tecnicamente, né? Pesado, hein? Segundo turno, hein? Pesado, Bate na madeira. Habib. Paulo Marçal, não. É bizarro isso aqui. Agora, Mas eu queria só botar um ponto, que a gente vontade. tava falando de pinkwashing, e eu acho muito interessante. A FEPAL, ela publicou uma matéria de uma correspondente jornalística que tá em Ramallah, chama Teia Chatel, e ela tá em Ramallah e ela fez uma investigação. Óbvio, já existem várias durante todo o histórico de Israel, só que essa é a mais recente enquanto o genocídio em Gaza está acontecendo. De como a unidade de inteligência de elite de Israel tem como alvo palestinos LGBT na Cisjordânia. Porque além do fato do pinkwashing, a gente tem as ameaças que os palestinos LGBTs recebem de Israel, principalmente os homossexuais. A gente tem o aplicativo Grindr, que é o relacionamento de pessoas gays, é um aplicativo de relacionamento. E lá na Palestina, muitos agentes de inteligência israelense utilizam esse aplicativo para falar, flertar e meio que iludir esses LGBTs palestinos para eles contar a vida deles toda. E aí depois que eles contam tudo, os caras se revelam como pessoal da Agentes. segurança, agentes de inteligência israelense, Chantageia e essas começa a pessoas. chantagear e ameaçar. Claro. Cara, se você não trabalhar pra mim vendo isso na vida dos seus parentes, etc., eu vou te expor pra todo mundo, seus nudes, vou te expor sua vida sexual, sua orientação, enfim. E além desse fato, tem os que são sequestrados. Durante a história tem relatos de muitos meninos palestinos que foram assediados, que foram até travestidos, né, que é você utilizar a roupa de outro gênero, dentro de detenções israelenses, enquanto estavam sendo interrogados pela ocupação israelense. Nossa, Isso mas são- aqueles que realizam a parada gay no Oriente Médio... Pois é, essa é a realidade. Então, E LGBT é a famosa friends. cortina de fumaça. Enquanto tem a cortina de surpreendente. fumaça pra falar, eles apoiam os gays, quem que vai olhar para os LGBTs palestinos que estão sendo mortos tanto pelas balas israelenses e bombardeios em Gaza, por exemplo, mas na Cisjordânia sequestrados, ameaçados, tendo que servir como os bodes expiatórios, os famosos inimigos da sociedade. Porque eles são colocados assim. Porque se você é forçado a trabalhar como bode expiatório para a segurança israelense, você é o traidor. Então, muitas vezes, a morte dessas pessoas, a grande maioria das vezes, não é LGBTfobia. Mas sim porque estavam servindo para o exército de ocupação israelense. Eu fico indignado com uma Que situação levanta suspeição, por exemplo, sobre aquela história da decapitação, né? Claro.
tudo levanta suspeitas. Dentro de uma ocupação, tudo tem que levantar suspeitas. Não pode ficar Especialmente só, pelo assim. método, não, a decapitação. Mas é muito pra mais já fácil. remeter É muito mais fácil ao pro árabe, ao Ocidente. terrorista. É muito mais fácil pro Ocidente, eles pra fazem com propaganda gay. israelense, culpabilizar o árabe. Porque ele já tem. Já tem a pecha do orientalismo, de falar que eles são bárbaros, que eles são violentos. Fanáticos. E nunca vai ser os israelenses. Arcaicos. Porque na primeira parada LGBT de Israel, aquele colono israelense que esfaqueou as pessoas na parada. Por que ninguém fala sobre isso? Exatamente. Por que ninguém fala sobre os ministros israelenses da Parece que não é tão extrema-direita? tranquilo assim, né? Os ministros de agora de Israel são totalmente LGBTfóbicos. Aham. Se não fosse o genocídio de Gaza, hoje não teriam leis mais que contribuíssem para a comunidade LGBT de Israel. Tenho certeza absoluta. Os caras queriam tirar tudo. E é isso, essa é uma realidade. Então é isso que eu quero falar para vocês. Toda acusação sionista, toda acusação israelense é uma mera confissão, até mesmo para as comunidades. E você que é da comunidade que está assistindo esse vídeo, bora conversar, vai lá, ver como é que é, a gente pode abrir esse espaço, porque é interessante, porque as pessoas precisam saber, elas precisam se tocar um pouquinho Sim. e serem humanas, porque tem gente morrendo. Não dá pra gente ficar falando dos nossos privilégios e tentar criar um espelho de imagem sobre o que acontece na Palestina. É muito. Isso acontece sempre, sabe? Tipo, que aqui existem tais leis, lá não. A gente não pode fazer isso. A gente precisa entender o contexto, o parâmetro que esses vivem e se solidarizar. E é um momento, já passou da hora, né? De se solidarizar com os palestinos, de ser contra o genocídio. Mas eu tenho uma coisa para falar, que a comunidade LGBT é uma das mais que apoia o fim desse genocídio em todo o mundo. Conheço muita gente e a gente vai fazer um webinário ainda sobre essa questão agora no Uruguai, que convidaram a comunidade LGBT do Brasil para participar. Muito bom. Muito bom mesmo. E se você gostou desse episódio, já conhece o nosso trabalho ou está conhecendo pela primeira vez, tendo contato pela primeira vez, deseja apoiá-lo, você pode fazê-lo das mais diversas formas. Uma delas é se inscrevendo no nosso canal do YouTube. A galera tá acompanhando os cortes, tá olhando a gente na rede social, tá acompanhando parte do nosso trabalho. No entanto, tem muito conteúdo de qualidade na íntegra disponível na nossa playlist no canal Salam Aleikum Podcast no YouTube. Entrem lá, se inscrevam, certo? Assinem as notificações para estar recebendo todas as nossas novidades em primeiríssima mão, certo? Outra forma de você apoiar também essa iniciativa é através do Pix, pessoa física, jurídica. Quer também trocar uma ideia com a gente a nível de negócios, business? Vamos trocar uma ideia também, certo? Quer ver o seu logotipo aqui no nosso display? Quer fazer algum tipo de conteúdo especial? Tem ideia de parceria? Troca uma ideia com a gente. O pessoal da comunicação passa pra gente, a gente arma reunião, conversa, estamos abertos a propostas, certo? Esse é o Salam Aleikum Podcast, tem muita coisa pra gente entregar ainda. Quer deixar alguma consideração, Walid? É isso. Onde que as pessoas acham o seu conteúdo, Kais? Bom, pessoal, vocês podem achar meu conteúdo no Instagram, no Blue Sky agora, que não tem mais Twitter também, e nos conteúdos da Federação Árabe Palestina do Brasil, ou se não no meu Instagram, o Kaizito, que é o usuário de todas as minhas plataformas, até mesmo o TikTok, onde eu faço mais vídeos do que no Instagram. Então as pessoas vão me acompanhando ali. E é isso, muito obrigado. Adorei estar aqui com vocês, falar sobre essas questões importantes. E a minha mensagem final é Palestina livre do Rio ao mar e fim ao genocídio israelense contra os palestinos. Curtiu participar, irmão? Demais. Recomendaria esse programa aqui? Totalmente. Quem quiser, cola com o Shabazz que foda pra caralho. Salam Aleikum Podcast, bom demais. Obrigado, quero te agradecer em nome de toda a equipe. Tamo junto, ficou muita pergunta pra gente fazer. Eu quero parabenizar você pelo nível de conhecimento que você consegue explanar para as pessoas, que você conseguiu acumular e explicar. Você explica isso de uma forma muito, muito boa, muito inteligente, muito clara para as pessoas. Obrigado. Eu tenho certeza que isso vai informar muita gente, vai quebrar com uma série aí de conceitos que já estão estabelecidos, foram fabricados pela mídia, foram fabricados pela produção hollywoodiana. Então a gente quer agradecer, a FEPAL está muito bem, inclusive um quadro muitíssimo valioso, confirmo aqui o que o presidente da FEPAL falou pra gente na ocasião que ele esteve aqui, e quero te agradecer, obrigado demais, conte com o Salam Aleikum e tamo junto, vai voltar, hein, por favor, vou sim. Vai ser convocado obrigado novamente. A vocês, cara, vocês têm que ter todo o sucesso do mundo, porque esse podcast vai voar ainda muito aqui no Brasil. Se quiser, inshallah, todos nós, obrigado. Bom demais, valeu meu mano. Falou.
Salam Aleikum Podcast se despede. Muito obrigado. Entrem lá, se inscrevam no canal. É nóis e Yalla Habibi! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم